Fala galera, boa noite, beleza? Começando mais uma live, hoje com o jornalista Flávio Gomes, cara que eu admiro, acompanho há muito tempo já, e vou ter a honra de bater um papo com ele aqui na minha humilde live de hoje. Já é? Pessoal chegando já aí? Hoje vai ser papo esportivo, falar de jornal, falar de tudo, com esse camarada que eu acompanho há muito. Vamos lá. Tem até apresentação aqui, peguei lá no blog dele. Fala Opa, Flávio, cheguei. tudo bem? Fala, Felipe, tudo bom e você? Tudo bem, cara, tudo bem. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Jornalista, dublê de piloto, escritor e professor de jornalismo. Aquilo que se convencionou chamar de multimídia ou o multimídia de Araque, segundo o próprio. Por que multimídia de Araque? Porque eu nunca gostei. Deixa eu só me ajeitar aqui, Felipe, por Tudo favor. bem? O pessoal tá chegando. Eu vou colocar esse troço aqui no tripé, que fica mais prático, mais confortável para tudo, né? Só um segundinho aqui, peraí. Tudo Segura bem, aí. tudo bem. Pronto. Nada como um tripé feito na China, né? Opa! Ih, rapaz, acho que travou um pouquinho, mas já já ele volta. Não, Pronto. destravou. Pronto. Estou aqui, pronto. Agora Destravou, destravou. peraí que eu vou arrumar aqui. Pronto. Sobe o tripé. Por que o multimídia de Araque? Porque eu não gosto É, muito dessa história de multimídia. Eu acho uma coisa tão pretensiosa, sabe? Porque, como eu digo ali naquele perfil que você leu, peraí que já vou aparecer. Deixa eu só ajeitar aqui. tudo bem. Puta merda. Eu basicamente faço a mesma coisa. Peraí, acho que tem que abaixar, não subir. Abaixar. Puta, começou ruim nisso. Ainda bem que eu não fui 7-1, hein? a vida como cameraman, viu, cara? Ainda Pronto. bem. Agora sim, vamos lá. No fim das contas, ô Felipe, eu faço a mesma coisa há anos, apenas em veículos diferentes, plataformas diferentes, né, como se fala hoje em dia. Então, essa coisa de dizer que é multimídia, eu escrevo e falo. É mais ou menos o que eu faço. E onde eu faço isso, em que plataformas, é meio que irrelevante. O importante é o que você tem de conteúdo para dizer, né? De coisa para escrever, para dizer para quem. Entendi. Cara, eu vou ter que controlar a emoção aqui porque eu tô começando a entrevistar tem pouco tempo, tem 3 semanas que eu tô nesse papo, nesse bate-papo com a galera. E de verdade, é um cara que eu admiro demais você. Pô, tipo, acompanha há muito tempo, site Grande Prêmio, blog. Então, deixa eu ver se eu não gaguejo nas perguntas aqui. Preparei até Larga uma a mão. pauta para poder para não errar. Mano, te perguntar aqui, Sim. o que veio primeiro? Jornalismo, automobilismo ou portuguesa? Portuguesa. Portuguesa. O meu pai é torcedor da Portuguesa, né? O que não quer dizer Aham. que eu seja torcedor da Portuguesa por causa dele. Mas eu cresci numa família de metade italiano, metade portugueses, né? E o primeiro jogo da minha vida, o primeiro jogo que eu fui assistir, aliás, eu estava vendo isso ontem, foi no dia 8 de agosto de 1971. Eu descobri esse Caramba. jogo, que eu estou escrevendo, ajudando a escrever um livro sobre os 100 anos da Portuguesa. Uhum. E eu estava aqui dando uma olhada em todos os jogos da história, tem um período histórico que eu estou tendo de fazer um levantamento, e encontrei o jogo. Foi um jogo no Pacaembu, Portuguesa e Palmeiras, em 71, como eu te disse, e foi a primeira vez que eu fui num estádio da vida. Meu avô italiano, meu pai, filho de português, levou a mim e o meu irmão mais velho, eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, e fomos no Pacaembu, ficamos no tobogã. Tobogã, você é do Rio, né, Felipe? Você não Mas eu sabe. conheço. O tobogã é uma arquibancada que fica atrás do gol lá no Pacaembu. E eu fiquei encantado com aquela coisa de um estádio estava com 30 mil pessoas, e aquela pequena aldeia gaulesa, né, dos torcedores da Portuguesa, cercados de palmeirenses por todos os lados. Eu falei assim, é esse time aí que eu vou torcer. Perdeu o jogo de 1-0. Mas eu saí de lá torcedor da Portuguesa. Então veio a A Portuguesa primeiro. O jornalismo veio portuguesa vem na depois, o frente. automobilismo depois. E aí, como é que começa o jornalismo? Conta pra gente aí. Cara, peraí, eu tô apanhando desse tripé aqui. Peraí. A gente tá Eu vou percebendo, ajeitar. mas fica tranquilo. Não, eu vou acertar isso aqui, porque puta merda. Ó, agora Nossa, ficou legal, hein? Só ficou bota um pouquinho legal? pro. Aí, Não, ó. mas eu tenho Desce que um pouquinho. virar. Aí. Peraí, eu tenho que virar esse troço aqui. Peraí, pronto.
Calma, povo, calma. Calma, que nós temos bastante tempo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Quem não sabe, erra ao vivo. Agora ficou bom. Agora ficou show. Vamos lá. O jornalismo... Cara, eu sempre quis ser jornalista, para falar a verdade. Isso foi uma coisa boa na minha vida, que eu nunca tive muita dúvida sobre o que eu queria ser, sabe? Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Eu sempre tive muita atração por notícia, por informação. Aquele cara que está sempre... Moleque, né? Criança, que está sempre querendo saber tudo. Eu lembro quando eu morava aqui no Rio. Você é do Rio, né, Felipe? Uhum. Você está falando aqui do Rio. Sou. Hoje eu estou em Itaboraí. É uma cidade depois de Niterói aqui, isso. Tá, você é muito novo, mas quando eu morei aqui 3 anos, em 72, 73 e 74. Tinha 7, 8 anos de idade, né? Dos meus 8 aos 10 anos de idade. E naquela época, quando eu comecei, já tinha aprendido a ler, aquela coisa toda, a curiosidade muito grande pela cidade, do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas enfim, o Rio era uma coisa muito nova, muito vibrante, tudo. Eu lembro de um episódio que ficou muito famoso. Se vocês derem um Google aí, vocês vão saber. Que foi o sequestro do Carlinhos. Você não deve nem ter ouvido falar disso. Não. Uma época que não havia sequestro, não havia... Falava-se rapto, para você ter uma ideia. Um belo dia, acho que foi 73, era um menino da Zona Sul, loirinho, cabelos compridos, parafinados, garoto da minha idade, que foi sequestrado e sumiu, desapareceu. Numa época em que os crimes não eram tão noticiados, pelo menos, e também a gente não tinha esse grau de violência que a gente tem hoje no mundo, ou aqui no Brasil, pelo menos, um sequestro de uma criança da Zona Sul era uma notícia estrondosa. E ainda mais porque o suspeito de sequestrar o menino era o próprio pai. Né? Aquilo foi um caso muito rumoroso na cidade, no Brasil. Coloquem aí no Google depois, sequestro do Carlinhos. Porque durante, eu não vou dizer nem meses, durante anos, o Carlinhos nunca apareceu, mas durante anos, todo domingo no Fantástico, semana sim, semana não, alguém achava o Carlinhos. Olha, acharam o Carlinhos em Goiás. Olha, acharam o Carlinhos em Mato Grosso, olha, no interior de Pernambuco e tudo mais. E eu era fascinado por essa história policial, sabe? Esse é apenas um evento. Assim, eu era muito ligado em notícia, eu era leitor voraz de gibi, dos gibis da Disney. Um dos eixos narrativos dos gibis do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Peninha e tudo mais, era um jornal, chamava-se A Patada. Tanto que a Editora Abril, naquela época, ela publicava uns livros, periodicamente, que chamavam Manual de alguma coisa. Então tinha o Manual do Escoteiro, o Manual... O manual, que mais que tinha? Puxa vida, o manual do escoteiro era o mais famoso de todos. Mas tinha o manual do jornalista, que era o Peninha, era repórter do jornal A Patada. Ele era o funcionário do Tio Patinhas. E aquele manual, aquele livro explicava, né, como é que era a profissão, o que fazia um revisor, o que fazia um copydesk, como é que imprimia um jornal. Tal. Esse mundo, esse universo, para mim era fascinante. E como eu lia muito, enfim, eu gostava disso, eu decidi muito cedo que eu seria jornalista, eu seria o que eu sou. Cara, que legal. E aí, já assim, aproveitando, como é que surge o automobilismo na sua vida? Já para fechar a trinca inicial. Olha, corrida de carro era uma coisa que meu pai levava a gente também lá em São Paulo, na Interlagos, quando a gente era garoto. Eu fui atropelado em Interlagos quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho, não sei se é desse lado ou se é desse lado aqui, eu fui atropelado por um gordinho. Meu pai levou a gente numa corrida, uma 1000 milhas, alguma coisa assim, isso deve ter sido lá para 67, 68, e eu estava com esse mesmo meu avô materno, Emílio. Diz o meu pai que o meu avô fumava muito, então ele foi acender um cigarro, ele estava de mão dada comigo, e ele me largou para acender o cigarro. Meu pai botava a culpa em todo mundo. Ele estava com o meu outro irmão. E aí eu atravessei uma rua, porque Interlagos, para quem consegue visualizar Interlagos, tem uma arquibancada na reta dos boxes, que é uma arquibancada de alvenaria, né, que é o setor A,
ela acompanha a subida dos boxes, que no alto dela tem uma via de circulação. Estamos falando da década de 60, aquela arquibancada já existia e as pessoas paravam os carros lá em cima, não tinha muro, era uma puta zona. E aí alguns carros trafegavam por lá. E tinha um sujeito, segundo meu pai, essa história, essa é a lenda familiar, né? O cara estava dirigindo, o Gordini, olhando para a pista, e eu entrei na frente do carro e fui atropelado. Aí tiveram de parar a corrida, que eu não lembro qual que era, para que a ambulância pudesse atravessar a pista e fosse me socorrer. Eu quase morri, eu levei 10 pontos na cabeça com 3 anos de idade. Então, eu não tenho lembrança desse sinistro, mas eu tenho lembrança das corridas de Interlagos. Isso eu tenho, de ver a carreteira do Camilo Cristófaro, de ver JK, de ver DKV. Era um programa, né? E de 1972 ter ido ao primeiro Grande Prêmio do Brasil, que foi uma corrida extra-campeonato, não contou pontos para o Campeonato Mundial, e foi a primeira vez que a Fórmula 1 veio para o Brasil. Então eu gostava, sempre gostei, né? De corrida, sempre gostei de carro, sempre acompanhei. Quando eu era moleque, eu vinha muito aqui para o Rio ver corrida, ver Fórmula 1 e tudo mais. Agora, profissionalmente, a Fórmula 1 veio entrar na minha vida bem mais para frente. E seu pai, segunda vez citado já, né? Levou para ver a portuguesa, levou para ver corrida. Grande referência na sua vida. Sim, sim. Mas pai tem que fazer essas coisas, né? Vai fazer o quê? Tem que levar a gente nos lugares. Eu li você falando até aqui, eu sou fotógrafo de carnaval, você falou que ia levar os meninos para ver o desfile. Você levou no acesso em São Paulo? Não, eu não consegui levar. Já levei lá em São Paulo. Já levei para ver o grupo B lá de São Paulo uma vez, que era o que dava para ver e tudo mais. Eles não são tão ligados assim. O carnaval de 2 moleques de 20 anos de idade com certeza. Né, e fazer farra, sair em bloco e tudo mais. Mas vamos ver se eu consigo levá-los aí. Eu vi você, o belo texto no final, já elogiaram aqui seus textos realmente fazem a gente viajar. Quando a gente lê, a gente mergulha na história de uma forma realmente impressionante, cara. É surreal. Você começa... Felipe, deixa eu te interromper um segundo. Eu posso avisar os meus seguidores que eu estou nessa live? Como é que eu faço isso? Na verdade, eu não sei. Eu acho que com o aviãozinho você consegue botar no story. Eu acho. Aviãozinho. Vê se consegue. Laene, me ajuda aqui. Como é que eu faço isso? Peraí, como é que eu vou conseguir, cara? Não, tudo bem. Bota assessoria aí. É importante, porque aí a gente pode agregar mais gente aí e tal, não sei o quê. Peraí. Não, no aviãozinho não é no aviãozinho. Não? A minha namorada disse que não é no aviãozinho. Onde será isso? Eu acho que o Instagram limita mesmo. Ele não tem como ficar compartilhando. É uma porcaria. Não, né? Peraí. Pode vir. Não, mas não quero aparecer. Laene, você não vai aparecer, só apareço eu. Aqui é muito fechadinho, não tem jeito. Ó, tem aqui um X que é para fechar. X é pra fechar. Aqui tem uma carinha, que eu não sei o que é. Aqui tem um aviãozinho. Pessoal, como ainda não tem muita gente, o pessoal não vai ficar tão bravo. Peraí. Não sei como faz isso. Não sei que você teria que mandar. Eu acho que só de um em um, sabe qual é? Ixi, não, aí dá muito trabalho. Vamos seguir, não tem problema. Depois eu mando um link para todo mundo aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, e aí como é que surge profissionalmente? Para a gente começar a entrar nesse assunto de Fórmula 1, que é uma paixão minha, e eu quero te perguntar algumas coisas. Você começa a trabalhar... Eu comecei a trabalhar com futebol, que era meu sonho, no jornalismo. Fica mal se eu acender um cigarro? Não? Claro que não. Aqui, pô, eu tô bebendo no copo do Vasco. Nada vai ficar pior que isso. Aqui, ó, o pessoal tá falando... O pessoal tá falando que já aparece no seu perfil, porque você tá como convidado meu, mas aparece no seu perfil que você tá numa live. Então tá bom. Então pode ser que mais gente veja. Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, em jornal de... Meu sonho era trabalhar com esporte, sempre foi trabalhar com futebol. Eu comecei a trabalhar num jornal chamado Popular da Tarde, lá em São Paulo. E depois eu fui trabalhar com ciência, em rádio, né, jornalismo científico, e fui parar na Folha de São Paulo. Tá? Resumindo, depois de alguns anos eu fui parar na Folha de São Paulo, eu tinha 21 para 22 anos, e trabalhar nessa área, ciência e educação. Mas quando você está num jornal, você acaba ficando muito próximo das pessoas de outras editorias e tudo. Você vai lá, dá palpite, você viu o Corinthians ganhou a Portuguesa, viu lá, o Piquet foi campeão e tal.
E você fica amigo das pessoas, e quando apareceu uma chance lá, uma vaga, eu acabei indo trabalhar na editoria de esportes. Ao mesmo tempo, eu recebi um convite para ir para Placar, para a revista Placar, que esse era realmente o meu sonho de profissão. E eu saí da Folha. Eu fui para o esporte, fiquei poucos meses e saí da Folha para ir trabalhar na revista Placar. Nessas, o meu editor de esportes da Folha, ele ficou insistindo para eu voltar, assim, porque quando eu fui para o esporte lá da Folha, eu fui como pauteiro. Eu era o cara que organizei lá mais ou menos a editoria e tal, e a coisa estava funcionando e eu saí. E ele ficava, não, volta. E quando eu também percebi que a revista Placar estava num caminho que não era aquele que eu imaginava, o Placar já estava meio que mal das pernas e tudo, eu comecei a pensar, eu fiquei um mês na Placar, eu comecei a pensar seriamente em voltar para a Folha. E aí eles me seduziram com um convite para uma outra função, um outro salário melhor ainda, e a cobertura do Grande Prêmio do Brasil, que iria acontecer dali a algumas semanas aqui no Rio de Janeiro. O Grande Prêmio do Brasil de 1988. Aí eu falei, tá bom, eu volto. Voltei. Aí eu voltei para a Folha, logo que eu voltei, eu vim para cá, fiz a corrida. Né? Eu participei da equipe que fez a corrida aqui no Rio. A gente na Folha tinha era uma época que a gente tinha uma tendência, uma linha editorial, de privilegiar outros esportes em detrimento do futebol. Tentar fazer alguma coisa diferente, porque era só futebol. Claro que a gente dava atenção para o futebol, mas quando tinha alguma coisa diferente que a gente achava que podia, sei lá, dar leitura, ou podia meio que bater de frente com esse monopólio do futebol, a gente fazia isso. E a Fórmula 1 estava muito em alta. Muito em alta. O Piquet tinha sido campeão em 87. O Senna tinha ido para a McLaren em 88. Começou a ganhar a corrida. Todos os jornais brasileiros tinham correspondentes que moravam na Europa e faziam Fórmula 1 já há algum tempo. A Folha não tinha. Mas a gente mandava o cara de Portugal fazer... Tinha lá um stringer em Portugal, o cara fazia a corrida em Portugal. Tinha um correspondente em Milão que fazia o Grande Prêmio da Itália, o outro em Paris. Mas aí a gente começou a ver que a Fórmula 1 começou a crescer no interesse e tudo mais, Senna ganhando, papapá, e a Fórmula 1 passou a ser, eu não vou dizer que era o principal assunto do caderno de esportes, porque futebol continuava sempre, mas era sem dúvida o segundo. E a gente passou a investir muito em Fórmula 1, né? Na cobertura de Fórmula 1. Sobretudo numa cobertura um pouco diferenciada, que ela era totalmente contrária à tendência de endeusar o Ayrton Senna, né? Tanto que em 88, o Senna ficou meses sem falar com a Folha, quando ele bateu em Mônaco, numa corrida que ele estava ganhando, sei lá, 40 segundos na frente do Prost em primeiro e tal, e ele bate sozinho no túnel, é muito conhecido esse caso. O nosso título, a manchete do Caderno de Esportes era O Barbeiro de Mônaco. E ele ficou puto, ele ficava puto com essas coisas, porque ele estava habituado a ser bajulado, elogiado o tempo inteiro, o cara que não errava, o cara que via Deus no túnel, o cara que, enfim, era infalível, e badadi, patatá, bom pai, bom filho, bom marido, bom namorado, Deus, né? E a gente, o cara fazia cagada, a gente dizia que fazia cagada, que é o natural, que é tudo que se espera de um jornalista isento. E isso fez com que ele tivesse uma bronca da Folha tremenda, né? Se fosse hoje, puta que pariu, a gente ia ser massacrado pelas redes sociais. E aí, a gente tá. Eu assumi, logo depois eu percebi que a gente precisava de alguém no jornal para fazer só Fórmula 1. Um jornalista especializado nisso. E eu contratei um cara. Eu achei um cara que não era jornalista, chamado Mário Andrade Silva. Ele era economista, amigo de um amigo, um cara que trabalhava no jornal. Chegou para mim um dia e falou assim: ô, Flávio, sei que a Folha está precisando, eu sei que você está atrás e tal. Tem esse cara aqui, ó, um amigo meu, deles que mandou um texto aqui que ele escreveu, dá uma olhada. O que você acha? Fala, quem ele é? Não, ele é um cara que é louco por Fórmula 1, é tarado por Fórmula 1, fala várias línguas, porque lê auto sprint, lê auto esporte, lê auto hebdo, aprendeu essas línguas lendo, é autodidata, o cacete. Falei, tá bom. Ele eu trouxe um texto. Eu contratava muito pelo texto. E o texto era bom, era muito mal escrito do ponto de vista formal, mas era de um cara que tinha alguma picardia e conhecia o assunto.
E aí eu contratei o Mário. Aí a gente botou o Mário para fazer a Fórmula 1. E até esse processo se concluir, quando tinha corrida que dava para eu ia. Eu mesmo me escalava para ir, porque eu também acompanhava, também falo inglês, também falo italiano, também falo francês. E também era um cara especializado no assunto, porque já tinha feito corrida aqui no Rio, era um cara que gostava de Fórmula 1. Nossa equipe era muito grande, mas era assim, sei lá, metade era futebol. Eu tinha 3 pessoas especializadas em tênis tinha muito espaço. Eu tinha um especializado em basquete e tal, não tinha ninguém que fazia automobilismo. Então eu comecei a me mandar, mas aí não dava para conciliar as duas coisas. Ou era chefe ou era repórter. Aí eu contratei o Mário e depois de um tempo o Mário foi morar em Paris, eu virei editor de esportes. Quando o Mário voltou de Paris, ele virou o editor de esportes e eu passei a ser o repórter especial de Fórmula 1. E foi assim que eu engatei, assim, de 88 até 2005, fazendo Fórmula 1. Viajando para todo E, mundo. cara, e era difícil isso que você falou, de ser, de repente, eu não sei se era o único jornal que fazia dessa forma, de bater e mostrar a realidade. Por exemplo, bater no Senna, o ídolo nacional. Era difícil ir na contramão da galera? Não, nessa pelo época? contrário, é muito fácil. É muito fácil você ser verdadeiro, não tem muito problema. Né? Primeiro é o seguinte, eu nunca tive nenhuma pretensão de ser amigo de piloto nenhum, não é do Senna. Ele respeitava a gente, né? Também não é que a gente ficava batendo no Senna o tempo inteiro, não é isso? Mas assim, o cara batia uma corrida, o que acontecia? Quem via corrida nos anos 90 sabe bem disso. As pessoas se informavam sobre Fórmula 1, acompanhavam a Fórmula 1 pela televisão. Não tinha internet, não tinha nada, era pela televisão. Né? Então você tinha lá uma corrida na televisão que tinha 30 milhões de pessoas vendo. O jornal vendia 300 mil exemplares. 400, 500. Se você somar tudo que todo mundo que lia Fórmula 1 em jornal, não dava 1 milhão de pessoas. Né? As pessoas se informavam ou se acompanhavam pela televisão. Então, tudo que a televisão, que a TV Globo dizia do Ayrton Senna era a verdade. Ayrton Senna ia lá com o Nakajima em Interlagos em 1990. Ele bate miseravelmente no Nakajima no bico de pato. Culpa dele. Óbvio que é culpa dele, né? Liderando a corrida, 30 segundos na frente do segundo colocado, Interlagos, até eu que não sou piloto de Fórmula 1, sei que o bico de pato não é bom, porque o cara não está vendo, é uma curva fechada, lenta, não precisava. Ele vai, que nem o Hamilton bateu o ano passado no coitado do Albon, do cara da Red Bull, igualzinho, mesma coisa. O que o Hamilton fez quando acabou a corrida? Foi lá e pediu desculpa. O Senna bateu no Nakajima. Para o Galvão Bueno, para a TV Globo, para os comentaristas, para os repórteres e para o mundo e para o brasileiro com muito orgulho, com muito amor, o Brasil tinha de invadir o Japão, né, para matar a família em toda a dinastia da família do Nakajima. Mas na Folha de São Paulo, o Ayrton Senna errou, entendeu? Ele sabia que tinha errado, óbvio, mas não estava acostumado a ter esse tratamento. O tratamento que se dava ao Senna é o tratamento de bajular. Porque todo mundo queria ser amigo, todo mundo queria ser próximo, todo mundo queria chamar ele de Ayrton, de Becão, sei lá o que, essas merdas. Eu nunca tive isso, a gente nunca teve isso. A minha escola de jornalismo é outra, entendeu? Então não era difícil, não era difícil. Primeiro que assim, o ódio dos cenistas, se existia e devia existir, ele não chegava a gente, porque o cara, para chegar a gente, precisava escrever uma carta para o jornal, entendeu? Foda-se, entendeu? Hoje seria uma coisa meio complicada, porque hoje eu falo do Ayrton Senna, e se eu falo assim, o Senna errou com o Nakajima, já daqui a pouco vem 1 milhão de pessoas aqui para dizer que não, você é antipatriota, você merece o fogo do inferno e tudo mais. Quando, na verdade, o que a gente fazia era dar um tratamento a ele que a gente dava a todo mundo, né? Porque o cara é brasileiro, porque o cara é infalível, né? Porque o cara é brasileiro, porque o cara não erra, né? Porque o cara é brasileiro, porque o cara não fala merda, né? Porque o cara é brasileiro, porque o cara não faz bobagem, entendeu? Então era isso. Então não tinha nenhuma dificuldade, não. Fazia na boa. E devo dizer, em nome da justiça, que depois desse barbeiro de Mônaco, que ele ficou meses sem falar com a gente, quando a gente botou alguém fixo para fazer Fórmula 1, o Senna nunca discriminou a gente. Nunca. Assim, me tratava com muito respeito, com muito profissionalismo, sem problema nenhum. Que legal. Flávio, te perguntar. Na verdade, eu estou aqui para perguntar, né? Então não é novidade. É mais fácil trabalhar quando você tem piloto brasileiro em alta para a imprensa,
quando você pegou o Senna, depois pegou o tempo de Rubinho na Ferrari e tal, ou agora você trabalhar com a Fórmula 1 limpa de brasileiro, falar só do esporte mesmo? O que é mais tranquilo de fazer? Acho que todos os países têm uma característica parecida, né? Por exemplo, a Espanha. A Fórmula 1 não existia lá até o Alonso chegar e virar o Alonso Mania, aí começou a aparecer um monte de jornalista espanhol para fazer Fórmula 1 e tudo mais. É claro que você tem mais leitores, mais audiência, hoje mais audiência, nós estamos falando de internet hoje, se você tem um brasileiro com bons resultados. Não é que é mais fácil ou mais difícil, é melhor. É melhor do ponto de vista até financeiro hoje em dia, né? Você tem muito mais audiência, você tem muito mais gente seguindo e tal. Porque acontece isso com vários esportes. Eu acho que isso também acontece com vários países. Mas falando especificamente do Brasil, o brasileiro não é que goste de Fórmula 1, gostava de Fórmula 1 e parava para ver o Senna, parava para ver corrida porque adorava a Fórmula 1, ó, que demais. Não. As pessoas paravam para ver o Senna ganhar. Do mesmo jeito que um belo dia apareceu um cara chamado Gustavo Kirten, começou a ganhar torneio de tênis e todo mundo virou, nossa, o tênis brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Aí o cara parou de jogar tênis e acabou o tênis no Brasil. Então as pessoas gostavam de ver, eu costumo dizer isso sempre, assim, que o brasileiro tem uma terrível mania de se apropriar da vitória dos outros. Então o Senna ganhava a corrida, era o Brasil que ganhava. Nós brasileiros, nossa, puxa vida, ele nos representa. Representa o caralho, mentira, conversa. Nunca correu no Brasil. Nunca correu no Brasil. Foi a primeira corrida que ele fez na vida de carro foi na Inglaterra, entendeu? Nunca correu aqui, correu de kart aqui. O carro dele era inglês, o motor era japonês, o pneu era americano. Não estava representando o Brasil, porra nenhuma. Puta conversa. Essa é a história de que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Isso é uma bobagem. Eu costumo dizer que a TV Globo tem muita responsabilidade nisso, né? Você vê que quando não tem futebol, não tem Fórmula 1, não tem nada, a Globo cria os famosos Jogos Internacionais do Verão. Você fala assim, o que é isso? Uhum. Aí tem jogo de vôlei de praia, desafio internacional de vôlei de praia. Joga lá uma dupla brasileira contra uma dupla do Azerbaijão. E aí, porra, de manhã cedo, domingo, no Esporte Espetacular, Brasil, Zil. Aí, futebol de areia, seleção brasileira contra combinado do Togo. Para quê? Brasil, Zil. Essa babaquice, entendeu? De ficar misturando esporte com patriotismo, com pátria. Eu não vou dizer que isso é exclusivo do Brasil. Não sei se é. Mas aqui é muito claro isso. Então, é um problema isso. Porque o que a TV Globo fez ao longo desses anos todos de Fórmula 1? Ela formou um público que gostava de ver o Senna ganhar, gostava de ver brasileiro ganhar. E quando esses caras pararam de correr, o Senna morreu, o Rubinho não foi aquilo que as pessoas achavam que ele iria ser e tudo mais, e achavam equivocadamente, porque se lessem, elas saberiam que o Rubinho não seria o novo Ayrton Senna, mas como elas viam televisão, era aquela coisa assim, por sábado à noite, tá? Vamos lá. O cara já não via Fórmula 1 fazia 7 anos, porque o Senna morreu. Aí vai o Rubinho para a Ferrari e faz uma pole position em Imola. Aí, Jornal Nacional, né, por William Bonner, Rubens Barrichello, é favorito a vitória amanhã no Grande Prêmio de São Marino. Aí vai lá o repórter, Rubens Barrichello, pole position, caralho, sensacional, papá, amanhã vai ganhar a corrida, vai ser foda. Aí o cara... Aquele cara que não via corrida faz 6 anos, ele fala assim, porra, vou acordar cedo amanhã para ver essa merda. Vamos ver. Quem sabe eu ouço uma musiquinha de novo e tal. Blá, blá, blá. Aí começa a corrida, obviamente o Schumacher ganha. Porque era melhor que o Rubinho. E aí o cara fica frustrado, porque pô, ele acordou cedo, ele foi na padaria, comprou pão, se preparou para ver aquela bosta daquela corrida, porque ele quer ganhar. O cara quer ganhar sozinho, quer ganhar junto, né? Ele quer falar, não, Brasil, Zil. E aí o Rubinho perde a corrida e o cara bota a culpa em quem? Não bota na Globo, ele bota a culpa no coitado do Rubinho. Esse Rubinho é um bosta. O que também não é verdade, entendeu? Então, criou-se uma cultura de patriotismo misturado com esporte que foi muito nociva para a Fórmula 1, eu acho. A Alemanha nunca teve um caso de um piloto bom, até apareceu o Schumacher,
E, porra, você ia em corrida lá em Hockenheim, cara, tinha 200 mil pessoas, todo mundo vendo. E não tinha Mercedes também, não tinha, porra, não tinha nada da Alemanha lá, não tinha nada. Nada. A França ficou até o próximo ganhar, só tinha piloto ruim. A Itália não tem um piloto bom faz 600 anos, e as pessoas gostam do esporte, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as pessoas gostam de ver brasileiro ganhar. Então, isso, eu nem sei por que eu estou respondendo isso. Assim, então, voltando à sua pergunta, é claro que se você tem um brasileiro ganhando corrida, isso vai te dar mais leitores, vai te dar mais audiência, vai te dar mais um monte de coisa e é mais fácil. Agora, não tem. Você não produz, você não fabrica piloto, né? E vai demorar a ter, né? Ou não? Oi? Vai demorar a ter, né? Agora um pouco, né? Cara, essa coisa de ter brasileiro, o Brasil não tem o que reclamar, porque deu muita sorte de, em 20 anos, 22 anos, até o Senna morrer. E você pode ir um pouco mais além mesmo, pode botar uns 30 anos aí, do Emerson até o período do Barrichello na Ferrari e o Massa ainda. O Brasil teve pilotos ganhando campeonato, ganhando corrida, correndo em equipe grande, né? E não porque eles fossem brasileiros, eles são porque eles são talentosos. Eles podiam ter nascido em qualquer lugar do mundo, né? O Albon é tailandês, tudo bem, nasceu na Inglaterra, mas é tailandês. O Verstappen nasceu num país que é um cozinho, que é a Holanda. Opa, peraí. Dá uma pancada aí. Que nunca. Vai cair essa. Peraí. Peraí, Laine. Enquanto você arruma aí, só para avisar para a galera aqui que eu vou salvar sim a live. Fiquem tranquilos que essas minhas lives eu sempre salvo, deixo aí para a eternidade. Flavinha é responsável pelo que tá falando aí. Tá bom, não tem problema não. Peraí. É o clipe aqui que não escorrega o aparelho, ó, merda. Chinês. Bom, então o Brasil deu muita sorte de ter, durante muito tempo, alguns pilotos que foram protagonistas. O Brasil foi protagonista, né, na Fórmula 1 durante muito tempo. Agora, quem conhece o esporte sabe que isso é casual, é circunstancial. Peraí. Não é uma regra que o cara é brasileiro que o cara vai ser um campeão do mundo só porque nasceu no Brasil. Foi realmente coincidência e também um pouco fruto de um automobilismo brasileiro interno um pouco mais vigoroso, que tinha mais gente, né, participando, mais gente disputando e tudo, e que acabou... É um fenômeno parecido com o da Alemanha. O sucesso do Schumacher fez com que aparecessem Vettel, Heidfeld, Hülkenberg, o Timo Glock, tem uma porrada, teve um ano, Adrian Sutil, teve um ano em que tinha 6 alemães correndo. Isso aí era um reflexo direto do sucesso do Schumacher, sem dúvida, porque o Schumacher começou a fazer sucesso, ganhar corrida, ganhar campeonato, tudo mais, a molecada na Alemanha vou andar de kart, sei lá. E aí, da quantidade sai qualidade, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil também. Com certeza. Aqui. Tá, vai ajeitando aí. Te perguntar aqui, qual foi o piloto mais mala para você trabalhar e o piloto mais gente boa que tipo, não te dava trabalho, te adiantava a vida? Mala para trabalhar. Eu vou falar dos brasileiros, porque assim, durante esse período todo que eu viajei, né, a gente acabava, como eu trabalhava em rádio também, a gente acabava tendo um contato muito direto com pilotos brasileiros, porque a gente punha os caras no ar, entrevistava, não sei o quê. O Rubinho era um cara difícil. O Rubinho foi um cara difícil. Eu não sei se mala é a palavra, sei lá, mas ele foi um cara difícil. Foi um cara difícil também porque ele era um pouco dessa cultura da bajulação, sabe? E ele sofreu na mão do Schumacher, né? Sofreu pra cacete. E aí quem fazia um jornalismo um pouco mais sério, mais técnico, falava o que tinha que ser dito, né? Que o cara era melhor, que o outro ia ganhar, que não sei o quê, que o Rubinho estava chorando à toa, aquelas coisas. Então o Rubinho foi um cara difícil de trabalhar, sobretudo nos anos Ferrari. Nos anos Ferrari foi uma coisa bem difícil. E gente boa, dos brasileiros, cara, o Christian Fittipaldi era um cara muito bom de trabalhar, muito atencioso, muito legal. O mais simpático de todos, eu acho que foi o Cristiano da Mata, apesar de ter ficado pouco tempo lá na Fórmula 1. Passou uma pergunta aqui, o que é pior, é atleta ou piloto? Atleta de futebol, no caso, ou piloto, para entrevistar, para trabalhar?
Eu tive muito pouco contato com jogador de futebol como repórter, sabe? Felizmente. O meu trabalho com futebol é muito mais hoje nessa coisa de comentar e tudo mais e tal. Eu acho o meio do futebol mais pobre em termos de personagens, o futebol de hoje, principalmente, do que a Fórmula 1. Mas aí vai muito de gosto pessoal mesmo, assim, porque eu gosto mais de corrida do que de futebol. Entendi. Flavinho, aquele final de semana de 94 é um tema grande e tal para poder entrar aqui na live. Você já escreveu tudo que tinha que escrever naquele texto que de vez em quando você republica no dia 1º de maio. E aí eu recomendo quem nunca leu para procurar lá no blog lá, que é maravilhoso. Eu vou te perguntar só uma coisa, desse final de semana lá. O que primeiro vem na sua cabeça quando você para pensar nele? O que ficou marcado mesmo assim? Cara, o que primeiro vem à cabeça é que, assim, o meu envolvimento com as consequências dessa história do acidente foram tão diretas na minha vida que é difícil eu não pensar de uma maneira até um pouco egoísta em mim mesmo, porque eu perdi o emprego, eu reencontrei uma namorada que eu não via fazia 13 anos, que me deu, que por uma enorme coincidência participou da autópsia do Senna, uma italiana e tudo mais e tal. Então, o meu envolvimento pessoal com essa história, com esse fim de semana, foi muito grande. Agora, eu não posso transformar esse envolvimento em algo maior do que o fato em si, né? Então, o fato em si, a morte de um ídolo do esporte, mesmo a morte do Ratzenberger um dia antes, era uma coisa que, para uma boa parte dos jornalistas que estavam lá, era algo novo, né? O último piloto que tinha morrido em corrida até 94 tinha sido um cara no Grande Prêmio do Canadá, chamado Ricardo Paletti, em 1982. Quer dizer, fazia 12 anos que não morria ninguém em corrida. Depois disso tinha morrido o Hélio De Angelis em 86, num teste. Então não houve essa comoção, porque não tinha transmissão de televisão, nada. Mas ver morrer assim, do jeito que aconteceu, foi duro para muita gente que estava lá, que não estava habituado a... Os jornalistas mais antigos, que vinham lá da década de 60, 70, para eles era uma coisa quase normal, né? Porque naquela época morriam 2, 3, 4 pilotos por ano, era uma coisa corriqueira. Mas o jeito que o Senna morreu foi muito... O cara era, em 94, ele era o melhor piloto do grid, né? O Schumacher estava começando, o Prost tinha parado, era uma mega celebridade, né? Um ídolo. Eu costumo dizer que, assim, alguma coisa parecida com essa, assim, morreu um piloto tão carismático, né? Goste-se ou não do Senna, o cara tinha carisma, o cara era idolatrado, o cara era o tricampeão do mundo e tudo mais. Morrer ao vivo daquele jeito, uma agonia de algumas horas, com transmissão ao vivo da televisão e tudo mais, tem um impacto muito grande, né? Isso em qualquer país do mundo, não é só no Brasil, não é só junto aos brasileiros. Seria como, sei lá, se hoje o Messi desse uma cabeçada na trave, entendeu? Numa final de Champions League e morresse no campo, o Cristiano Ronaldo. Foi uma coisa extraordinária, né? Do ponto de vista jornalístico, principalmente. Então, assim, eu lembro de muita coisa. Na verdade, eu lembro de tudo em muitos detalhes, talvez por ter já escrito muitos textos a esse respeito, por ter já conversado, depois de muitos anos, voltado a falar com muitas pessoas que estiveram envolvidas naquele fim de semana. Eu recomendo, assim, você está falando de um texto que deve ser aquele texto Imola 94, que está no meu livro, mas que foi um texto que eu escrevi 8 meses depois do Senna morrer. Quando o Senna morreu, eu fui mandado embora. Eu voltei para o Brasil, fui demitido. Eu não escrevi sobre a morte do Senna praticamente. Quer dizer, escrevi no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e depois eu vim para o Brasil e na sexta eu fui demitido. Então, o famoso texto de cunho pessoal, eu nunca tinha escrito. Eu fui escrever porque um sujeito me pediu, que estava escrevendo um livro sobre a cobertura, e um dia eu sentei no computador e escrevi aquele texto. Assim. E eu sou capaz de escrevê-lo hoje praticamente com as mesmas palavras, não porque eu tenha lido muitas vezes, mas porque a sequência de fatos é muito clara na minha cabeça, né? Mas o Grande Prêmio o meu site fez um trabalho
assim, fantástico, magnífico mesmo, em 2014, quando se deu o 20º aniversário da morte do Senna. A gente tinha não tem ainda no site, está tudo no ar isso, revista Warm Up chamava. A gente fez um trabalho muito bom. Eu entrevistei a doutora Maria Tereza Fiandra de novo, a médica. Eu conversei com a Cristina, essa minha amiga, essa agora amiga, ex-namorada, que fez autópsia, fez parte do grupo que fez a autópsia do Senna. A gente conversou com a família do Ratzenberger, a gente conversou com jornalistas que estavam lá, né, brasileiros e estrangeiros. Então foi um trabalho muito bacana. E lá tem muita coisa sobre esse final de semana, que eu realmente lembro em detalhes, como se fosse hoje. Tem sim. Eu recomendo realmente essa leitura maravilhosa. Cara, eu tô falando aquela velha discussão, quem que é o melhor piloto e tal. Cita aí, sei lá, um top 5 aí, se quiser, fora de ordem, por favor, pra galera se acalmar, por favor. Aí. Você precisa de algum critério para isso, né? Vamos lá. Pensa aí no... Um critério de títulos ou número de vitórias. Mas o Senna morreu antes. Sim, mas paciência. Tudo bem, ele poderia ter ganhado mais campeonatos, poderia. Mas assim, eu não vi Fangio correr, mas os números do Fangio e as realizações do Fangio, ganhando com equipes diferentes, carros diferentes, naquela época e tal, você não pode tirar um cara que foi pentacampeão do mundo de uma lista dessa. Você não pode tirar o Schumacher, que para mim é o melhor, que é o melhor que eu vi. Você não pode tirar o Hamilton. Você não pode tirar o Prost, que ganhou 4 títulos mundiais. Mas você pode tirar o Vettel, tá vendo? E botar o Senna. Não dá para botar o Vettel e não botar o Senna. Então, o meu top 5, com chance de eu mudar amanhã, sei lá, seria Fangio, não pela ordem, mas Fangio, Prost, Senna, Hamilton e Schumacher. A ordem, eu colocaria o Schumacher em primeiro. E os demais, mais ou menos ali, parecidos. Empatados. Briguem. Sente falta das viagens, cara? De cobrir em loco e tal? Ou tá bom como tá? Só o Grande Prêmio do Brasil aqui? Vambora. Como é que é o negócio? Desculpa, você falou? Você sente falta das viagens? De cobrir em loco a Fórmula 1 e tal? Cara, é assim, quando eu comecei a fazer Fórmula 1, a temporada tinha 16 corridas, começava em março, aqui no Brasil, acabava em outubro, né, no Japão. Corrida longe tinha Japão e Austrália, mais nada. O resto era tudo na Europa, e aí tinha corrida aqui na Argentina, tinha corrida no México, tinha corrida nos Estados Unidos, no Canadá. E a temporada era mais tranquilo de fazer. Aí começaram com Malásia, aí China, Bahrein, Singapura, Abu Dhabi, Turquia, Índia. Teve um ano que teve 2 no Japão, né? Aida. Falei, puta que pariu, bicho. Eram 16, passou para 17, para 18, para 19, a gente tem 22 corridas no calendário. Aí você não tem vida. Você não tem vida. Eu tinha filhos, que eu percebia que eu já não estava vendo eles crescendo, porque eu passava, se eu somasse todos os dias que eu passava fora do Brasil, eu passava cerca de 3 a 4 meses fora de casa. Era uma vida dura, porque para quem mora no Brasil as viagens são sempre longas, né? Uma viagem mais curta, uma corrida europeia, porque também Buenos Aires saiu do calendário e tal. A viagem mais curta, quando dava sorte de ser um voo direto para uma cidade onde tinha corrida, eram 12 horas, né? Ia para Milão, que é colado em Monza. E isso cansa, cara, cansa mesmo. E aí, quando eu parei em 2005, porra, eu olhei para trás e falei assim, porra, eu cobri Senna, Prost, Piquet, Schumacher, Mansell, os melhores anos do Brasil. Pô, 2005 estava lá o Felipe da Ferrari, nem estava na Ferrari ainda, estava na Sauber. O Rubinho estava saindo para ir para a Honda. Falei, acho que eu já fiz o que tinha que fazer, né? Você percebe que assim, chegou a hora, né? Outra coisa, eu gostava muito de escrever, o jornal já estava acabando, eu tinha saído da rádio, eu ia sair da Rádio Bandeirantes também, tudo mais, e apareceu uma chance de trabalhar em televisão, que era uma coisa que eu nunca tinha feito ainda. Aí não foi muito difícil de desistir, até porque eu mantive um pé no automobilismo, com o site, né?
continuo trabalhando com isso, sem dúvida, eu só não viajo da mesma forma. E eu sinto falta daquela turma que viajava, que também já não é a mesma, entendeu? Eu tenho ido a algumas corridas fora do Brasil nesses últimos anos e a sensação que eu tenho é que já não é mais a minha turma, não é mais. Tá tudo bem, são pessoas muito legais, muito bacanas, mas já não é mais aquela turma. Aquele lá não vai acontecer de novo, né? Então, tudo bem. Eu não fico olhando para trás com esse sentimento de, que saudade. Eu tenho saudade porque era legal. E se foi legal, tanto melhor, né? Mas isso não quer dizer que eu faria de novo, que eu voltaria a fazer isso, não. Perfeito. E, cara, pensando na sua experiência, galera que você conhece, protagonistas aí, FIA, pessoal é FOM, né, que controla ali a... Não, a FOM é a imagem. Enfim, aquela galera toda ali. Liberty. Isso, Liberty. O que você acha que vai acontecer, cara? 2020, pandemia, tu acha que essa galera vai pensar na grana e vai tentar voltar de algum jeito? Vai ficar para 2021? O que seu feeling diz? Olha, eu acho que a gente deve considerar a possibilidade de não ter campeonato. Deve considerar porque o automobilismo ele sofre mais do que outros esportes. Os esportes a motor, os esportes realmente mundiais, globalizados, eles sofrem mais porque eles rodam demais, eles rodam muito o mundo, né? Os circuitos de tênis, MotoGP, Fórmula 1, o mesmo não acontece com esportes também populares e grandes, como, sei lá, a NFL ou a NBA. Os caras jogam basquete nos Estados Unidos. A Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada sofre, porque ela tem a participação de gente do mundo inteiro, né? A Fórmula 1 fica pingando de país em país, de continente em continente. E como se sabe, a pandemia ela não é homogênea, né? A situação dos países não é a mesma, não está no mesmo estágio. A pandemia não vai acabar no dia 26 de julho no mundo inteiro. Acabou, gente, podemos continuar? Não vai ser assim. Vai ser de um jeito no Japão, vai ser de um jeito na França, de outro jeito na Alemanha, de outro jeito no Brasil, de outro nos Estados Unidos, de outro no México. Então, a Fórmula 1 vai ter problemas, porque Singapura, por exemplo, Singapura hoje é um micro país, é uma cidade-estado que está fechada para cidadãos de alguns países. Itália, por exemplo. Então, como é que você faz? A Ferrari não pode ir, né? Como é que você vai lidar com esse problema? Fazer corrida com portões fechados? Pode ser. Agora, que é um campeonato que não tem data para começar. Não adianta imaginar que vai dar um estalo no mundo, alguém vai desligar uma chave, o coronavírus vai desaparecer, ninguém mais vai ficar doente e a Fórmula 1 vai poder viajar para tudo que é canto do jeito que ela quiser. Não. Se houver alguma possibilidade, a partir de julho, eu acho que é uma coisa mais ou menos factível, eles vão precisar redesenhar o calendário, obviamente com muito menos corrida. Tem corrida que não vai dar para fazer, né? Eu acho que se a gente tiver um campeonato com umas 10 corridas, cara, é lucro. E se não tiver campeonato nenhum, eu não vou ficar surpreso. Porque, como eu disse, esse deslocamento de muita gente que a Fórmula 1 exige, e muita gente de muitas nacionalidades, gente que sai de vários países diferentes, é um negócio meio incontrolável, é um negócio muito pouco recomendável hoje em dia para qualquer país. Eu penso parecido também. Eu acho que esse ano não vai ter nada de esporte, cara. Pelo menos pelo que a gente vê, cada vez piorando mais ainda e as pessoas ignorando. Globalizados é muito difícil. Muito difícil. Sei lá, na Áustria, acabou. Fazer o campeonato austríaco, dá pra fazer. Pequenininho. O bielorrusso não parou, por exemplo. Pois é. Mas essas coisas mais globais são bem complicadas. Flavinho, faltam 10 minutos aqui pra gente fechar a nossa live, cara. Eu vou tentar voltar aqui pro jornalismo, que eu tenho umas perguntas pra te fazer. Você recentemente completou 38 anos de profissão, né? Postou lá um texto também, tá vendo? Eu acompanho seu blog direto, cara. E nesses 38 anos, me fala um negócio. Qual o texto, trabalho, livro que você terminou de escrever, botou o ponto final e falou, puta que pariu, esse aqui eu acertei, esse aqui ficou maneiro pra caramba. Qual que você, sabe? Você lembra com carinho? É difícil falar da gente assim, nesses termos, mas eu acho que a minha cobertura, o meu trabalho na morte do Senna foi bom, foi muito bom. Eu fiz coisas como editor de esportes da Folha que eu gosto muito, sabe? Eu gostava muito de ser editor, eu gostava muito de fechar jornal, de fazer grandes edições.
Tem muita coisa boa que a gente fez naquela época. A cobertura da Copa do Mundo da Rússia foi bacana o que a gente fez. Eu vou falar como coberturas mesmo. Assim, textos que eu gosto, tem muitos. Assim, de vez em quando eu esbarro em alguns no blog. O blog já tem 15 anos, né? Vai fazer 15 anos no final do ano. E o blog foi uma boa... eu digo foi porque eu tenho escrito muito menos, dá para perceber. As pessoas leem muito menos. Os blogs perderam muita força, muita relevância diante dessa velocidade absurda das redes sociais, dos textos curtos, rápidos, do Facebook, do Twitter, do Instagram e tudo mais. A audiência de blog diminuiu barbaramente, uma coisa impressionante. E era uma plataforma boa para escrever bastante, né? Então, tem coisas legais ali, tem textos que eu gosto muito. Esses textos dos 20 anos da morte do Senna são muito bons, no geral, não só os meus, é claro. Poxa, olha, eu ficaria assim, eu acho que as melhores coisas que eu fiz no jornalismo, para tentar ser breve, foram algumas edições, alguns cadernos de esportes que eu fechei na Folha de São Paulo. Acho que são as coisas que eu mais me orgulho, assim, como jornalista. Fica difícil pescar também uma coisa ou outra, porque o cara escreve bem pra cacete, né? E eu sou fã, eu sou suspeito pra falar, pô. Olha só. E o que você sente, tipo assim, 82 foi quando você começou no jornalismo? 82? 82. Foi isso? Então, estamos em 2020. 82, não vamos fazer conta não, mas eu já falei que são 38 anos, né? Então já entreguei. 38 anos. Então, cara, 82, o que era legal naquela época que não tem mais e o que é legal hoje que não tinha naquela época? 82. Como eu sou um cara muito de imprensa escrita, 82, 83, 84, a época que eu comecei em jornal para valer, o que eu achava muito legal, que não tem hoje, é a importância do jornal, o jornal como veículo de comunicação que ditava muitas vezes o rumo do país, né? Aí tem um pouco de egoísmo também, porque a internet ela acabou com o monopólio da informação. O monopólio da informação ele era exercido pelo jornalista, né? Pela imprensa, em poucos veículos, né? Na televisão, no rádio, na revista e no jornal. Acabou, não tinha mais do que isso. Então a gente nós éramos os caras que mais sabiam das coisas, né? A gente sabia de tudo que estava acontecendo o tempo inteiro e realmente formava opinião. Essa expressão formador de opinião, ela fazia sentido, ela condizia com a realidade. Com essa pulverização dos meios de comunicação, de se comunicar, eu acho que o jornalista perdeu bastante dessa condição. O que é uma pena, porque não que a gente seja mais sabido do que os outros, mas o jornalista ele é formado para ser uma espécie de filtro entre a irrelevância, né, e o produto final e a informação que vai ser consumida. Do mesmo jeito que um médico ele é o filtro entre os curandeiros, né, e a ciência. Quer dizer, é ele que permite com que as pessoas não tomem chá de cloroquina para se curar do coronavírus, porque eles estudaram para isso, eles sabem que é o chá de cloroquina ou beber água sanitária com carquejo, sei lá o quê, que a tia Maricota fala no grupo de WhatsApp dela, né? Mito e faz arminha. É uma merda, porque esse filtro se perdeu. E isso se dá com o jornalismo também, né? Tanto que a gente teve um presidente eleito na base da mentira, de informações mentirosas. E por quê? Porque essas informações elas se impuseram, né, a informação real, aquilo que o jornalista sabe fazer, que é tratar os fatos com alguma hierarquia, enfim, dando importância àquilo que realmente tem. É um pouco pretensioso? É um pouco pretensioso, mas a gente se preparou para isso, né?
Então, eu sinto, eu vejo que a nossa profissão tem sido bombardeada hoje. Então, hoje não tem nada muito legal nisso, né? Tem legal a tecnologia, por exemplo, tá podendo fazer isso com você agora. Eu lembro que, porra, quando o Senna morreu, imagina se tivesse isso live, o caralho, transmitida da porta do hospital. Eu ia mostrar o caixão passando na minha frente, que eu vi. A Globo botou um caminhão, ela teve de alugar um caminhão com uma antena que era do tamanho do Maracanã, né? Para botar na frente do hospital, para o Roberto Cabrini conseguir entrar ao vivo, e ele não conseguiu. Ele teve que dar a informação, a morte do Senna, pelo telefone. Então, é claro que a tecnologia é um negócio muito legal, muito legal. Vocês não sabem que eu já passei para mandar uma matéria, mandar uma foto, mandar um texto da Alemanha Oriental para o Brasil, entendeu? Então, a tecnologia facilitou muito a vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe junto ela deu voz, né, a gente que não precisava ter voz. Não é que não devia, tudo bem, todo mundo tem direito de falar, de se expressar, de fazer o que quiser. O problema é que, como disse o Nelson Rodrigues, os idiotas, eles vão tomar conta do mundo, não porque eles são muito capazes, é porque eles são em grande número. Então, a gente tem de lidar com essa mediocridade geral aí que elegeu o Bolsonaro, por exemplo. Pois é, exatamente, meu camarada. Ó, para fechar, tem 4 minutinhos ainda, só para uma última pergunta. Se quiser prosseguir, porque pode começar de novo. Se você quiser, tem como fazer uma. Não estou fazendo nada, não. Tem como fazer uma mais. Se tu quiser, não tiver nada para fazer, se a galera quiser, galera, responde aí. Vocês vão acompanhar a gente abre outra aí. Se o povo pedir, a gente faz. Então, eu ia te perguntar o seguinte, cara. O Salomão aqui, meu amigo Luiz Salomão. Deixa eu mandar um grande abraço para ele. Mande, claro. Aqui. Conexão Salomão. Salomão, um beijo para você. Se cuida que você já está no grupo de risco desde a época da gripe. Então, se cuida. Um beijo para você. Ó, o pessoal tudo botando joinha aí. Eu acho que é para abrir outra, hein? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para fazer com calma, 57 minutos, vou fechar isso aqui. Vou abrir outra com o Flavinho. A gente continua o papo lá. Entra mais um pouquinho nesses assuntos aí de política que esse aqui o Flavinho gosta também. Falou? O que eu tenho que fazer? Eu não faço nada, é isso? Você não faz nada agora, só segue na outra live lá, que eu vou te convidar para o papo de novo. Valeu? Legal, valeu. Falou. Fala, galera. Eu tô num papo maravilhoso, cara, com o Flávio Gomes, jornalista. Tava tão bom que a gente tá abrindo aqui a segunda parte. Botando aqui parte 2. Espera aí. Parte 2. Pronto. Parte 2, que aí quem entrar sabe que já teve a parte 1, obviamente, né? Tava muito bom, muito bom. A gente vai continuar o papo aqui agora. A gente tá falando de Fórmula 1, um cara especialista no automobilismo, já cobriu em loco, né? Muitos anos aí a Fórmula 1. Trabalhou na Folha. Cadê? Eu tava aqui com a carreira dele aqui aberta. Deixa eu achar aqui, pera aí, pra falar direitinho. Ó, Folha de São Paulo, Revista Placar, 4 Rodas Clássicos, ESPN, Rádio Cultura, USP, Jovem Pan, Bandeirantes, Eldorado SPN, Estadão SPN. Cara, o cara tem um currículo de dar inveja, hein? Ô, Fernando, o papo já teve a primeira live, eu salvei, já compartilhei aí pra galera que pode assistir depois. E agora eu iniciei essa segunda aqui pra gente continuar aqui o papo com ele, tava bom. Aí ele pediu pra gente continuar, a gente continua. Que é o convidado que manda aqui é o contrário. Tá muito legal. Agora a gente tá finalizando essa parte de Fórmula 1. Já finalizou, aliás. Agora eu tava perguntando pra ele de mais um pouquinho de jornalismo, que é uma profissão que eu amo também. E a gente vai falar um pouquinho de política também, que é legal, né? Legal pra caramba. O Flavinho sempre tem bons posicionamentos lá no Twitter. E a gente vai falar um pouquinho disso aí também aqui na live. Tá bom? Só esperando ele voltar aqui agora. Pera aí. Tem que ver se ele... Ele não tá aqui na sala, não? Opa. Manda outra saudação pro Moacir, Fernando.
Pronto, estou falando com o Flavinho aqui no privado que ele perguntou assim, e agora? Eu estou explicando, entra lá de novo que já abriu outra live. Espero que vocês estejam gostando do papo tanto quanto eu, porque tá bom pra caramba, hein? E... Pera aí. Deu uma travadinha aqui, mas eu acho que tá legal, né? Voltei. O Rafael Chefe aí, tá muito maneiro, pena que perdi o começo. Mas aí fica tranquilo que tá salvo lá, depois é só começar a ver o vídeo, estamos em quarentena mesmo, né? Então a gente tem tempo aí pra ver bastante coisa, bastante material. Eu também salvo, vou publicando, eu tô um pouco atrasado na publicação das entrevistas, mas já tem bastante papo aí no meu perfil, bastante gente, tem mais gente do samba, que eu sou fotógrafo de carnaval, então é a galera que eu consigo falar mais, mas que bom que o Flavinho topou esse papo, tá muito, muito legal mesmo aí conversar com ele. É um cara que realmente eu sou fã, acompanho há muito tempo o trabalho dele e, tipo, se eu ficar aqui elogiando, eu vou ficar a noite toda. Ó o Flavinho aí de volta aí, chamar ele aqui, pera aí. E só pra explicar, eu não tô com camisa do Flamengo não, isso aqui é Grifinória, é Harry Potter, pelo amor de Deus, eu sou Oi, Vasco. cheguei. Ó o Flavinho aí. Vamos lá, cara. Deixa a galera chegar aí. Pera aí. Isso, deixa a galera chegar, deixa a galera chegar. 20. Eu acabei de botar no meu Stories também, aquele trocinho que você mandou. Agora vai bombar lá. Não, mas sabe o que é? O Instagram ele não bomba tanto, por exemplo, que nem o YouTube da vida e tal. Só que como o interessante é tentar trazer gente pro meu perfil, eu tô fazendo no Instagram. Não, tá certo, faz muito bem. O Flavinho, então a gente ainda estava falando sobre a questão da jornalismo ali e tal, fechando esse assunto, entramos um pouquinho em política, a gente vai falar disso também, que a galera estava perguntando já. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas eu vou deixar essa para o final dessa live. Que aí a gente fecha naquele momento emoção, sabe qual é? O auge. É que eu chore, né? Claro, todo mundo quer que você chore o óculos embaixo, sabe qual é? Você acha? mas ó, não, então a gente estava falando sobre essa questão, a gente terminou o assunto da Fórmula 1, falando da pandemia, a gente está tendo aí todo esse momento, esse movimento no Brasil aí, nos últimos dias, de sai ministro, entra ministro, uma pessoa que em vez de incentivar a sua população a se cuidar, lavar a mão, ficar em casa, ficar falando que tem que ir para a rua trabalhar e tal. E aí, meu camarada? Deixa o espaço para você, que você sabe mais que eu nessa parada aí. Cara, a gente está vivendo uma insanidade coletiva nesse país, né? Hoje o número de mortos no Brasil chegou a 407. Eu lembro que eu tive em São Paulo, a última vez que eu estive em São Paulo foi no fim de semana da Fórmula 1, quando não teve a Fórmula 1, dia 15 de março, eu peguei um avião, voltei aqui para o Rio, e foi a semana em que a gente começou a fazer o programa lá na Fox, e o Jorge Jesus teve o teste positivo, o Benja, que apresenta o programa, tinha jantado com ele no dia anterior, foi o alerta geral, a gente fez o programa no estúdio ali aquela semana e depois não fizemos mais. Mas eu lembro que naquela semana, no meio do programa, o Pascoal estava apresentando e chegou a informação de que já era fim de tarde na Itália, que aquele dia, 16, 17 de março, 300, tem até a data aqui, 400 pessoas, 380 pessoas tinham morrido na Itália. Aí o Pascoal ficou mal, o resto do programa, inclusive, porque parecia algo, assim, fora do normal. E nós chegamos, um mês depois, a essa situação. E aí nós temos um maluco, um psicopata na presidência da República, e que diante desse psicopata, até aquele medíocre daquele ministro Mandetta, que é um cara que trabalhou contra o SUS, contra os médicos cubanos, os mais médicos, o cara de plano de saúde, não sei o quê, aquele cara parecia um estadista. E ele passou até a se comportar como tal, né? Um cara que passou a se pautar pela ciência, pela medicina, pela tentativa de controlar os impulsos, de alertar o país daquilo que estava acontecendo e tal. E aí o presidente da República, resolve mandar o cara embora no meio
da pandemia. O cara chama o negócio de gripezinha. O cara, assim, eu não sei em que universo paralelo essas pessoas vivem, sabe? É um incapaz, é um completo incapaz, né? Todos os governos do mundo inteiro, do mundo civilizado, estão abrindo os cofres para salvar a economia, e ele acha que a economia tem que ser salva pelos entregadores de iFood e pelos motoristas de Uber, e foda-se, vai todo mundo para a rua e vamos ver o que vai acontecer. É um genocida. O presidente da República do Brasil é um genocida. E esse ministro, hoje eu fiquei pasmo com a entrevista coletiva dele. Primeiro que ele ficou 3 dias em silêncio, né? O país à deriva. E o cara vem falar que não, nós precisamos conhecer melhor a doença e saber o que está acontecendo. Como assim? Todo mundo sabe o que está acontecendo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Então, o Brasil vive uma confusão danada. Aí fica uma loucura, porque assim, as pessoas que pedem isolamento, que seguem o que a ciência está recomendando, viram pessoas de esquerda, e as pessoas que querem que acham que não, que tem trabalho, viram pessoas de direita, e virou de novo um confronto entre esquerda e direita, e é uma insanidade, é uma completa insanidade, né? O que a gente viu no final de semana, domingo, sábado e domingo, essas carreatas, essas pessoas que foram para as ruas com bandeira do Brasil, camisa da CBF, não sei o quê, isso tudo trata-se, como disse um cara na Globo News aí, dos ricos protestando pelo direito de mandar os pobres morrerem. É basicamente isso, né? Porque essas pessoas não vão colocar os seus filhos na escola de novo, enquanto não for seguro. Essas pessoas não vão trabalhar nas lojinhas das quais eles são donos, nos shoppings onde eles têm lojas. Eles vão mandar os seus funcionários, né? Essas pessoas estão putas porque estão sem empregado em casa, né? Porque espero que estejam pagando as empregadas, né? Porque parece que fizeram uma pesquisa aí que 39% das pessoas no Brasil não estão pagando os seus diaristas, os seus empregados domésticos e tudo mais, né? Então, assim, é uma parcela da população brasileira que segue cegamente o que esse psicopata está fazendo, prega e fala, né? Num dia como hoje, o cara resolve brigar com o ministro da Justiça, que é outro boçal, mas é algo claramente... Então, vai um pouco ao encontro daquilo que a gente estava falando de imprensa. Ele deixa vazar essa informação de que vai mudar o chefe da Polícia Federal e, por isso, o Moro vai pedir demissão. A imprensa noticia, porque isso realmente, de fato, está acontecendo, para 2, 3 horas depois ele desmentir tudo e atribuir mais descrédito ainda ao trabalho da imprensa, do jornalista. Então, é uma maluquice, cara. O Brasil vai viver dias... Já está vivendo dias, mas serão dias terríveis, terríveis. A sorte nossa é que o Supremo Tribunal Federal ele atribuiu a governos de estado e a prefeituras, deu a essas instâncias do executivo a autonomia de tomar decisões, porque se dependesse de um plano do governo federal para combater a pandemia, o vírus e salvar a economia, a gente estava com o perdão da palavra, mais fudido ainda. O líder maior do país é um completo maluco, assim, maluco, louco de amarrar. Então, a gente fica preocupado demais, porque as consequências para o Brasil vão ser muito duras, em todos os sentidos. Num primeiro momento, que vai durar aí 2, 3 meses, na saúde pública, a gente vai ver gente morrendo num ritmo assustador, né? E o governo federal não sabe como conduzir essa questão do ponto de vista da saúde pública e muito menos do ponto de vista da economia. Ontem, o cara que me parece ser o presidente em exercício, um general aí, que é Braga, não sei o quê, esse que é da Secretaria da Casa Civil. Braga Neto. Braga Neto, que é da Casa Civil, mas é militar.
Isso. Ele me parece ser o presidente em exercício. E ele apresentou ontem um projeto, um programa chamado Pro Brasil, que é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Ele fala assim, agora vocês vão ver a nova transparência, né? Como se ainda tivesse aqueles retroprojetores, né? Para mostrar um slide. Cara, é uma maluquice de um tal nível, de um grau tão alto, que eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Assim, eu estou procurando ficar em casa, seguir as recomendações do bom senso, né? Mas a gente está vendo que vai desandar, cara. Ontem abriu um shopping center lá em Blumenau, Santa Catarina, né? Isso. Santa Catarina, que é um estado bolsonarista, de direita, absurdo, assim, as pessoas, sabe, é só ver lá o povo que tem apartamento em Camboriú, entendeu? Cara, as pessoas pareciam, era um gado entrando num shopping center, cara, assim, vai, porra, caralho, o que é isso, entendeu? O que vai acontecer? Inspirou, né? Então, assim, tudo que a gente pode fazer é torcer para que os governadores e os prefeitos sejam sensatos nessa hora, porque se depender do governo federal, não estamos mortos. Te perguntar, tu acha que, por exemplo, essa politização de tudo que acontece hoje no Brasil, tudo vira direita e esquerda, é ainda o reflexo do eterno terceiro turno de 2014? De nunca ter aceitado a vitória da Dilma? Eu acho que sim, porque a gente teve um momento da história do Brasil que ainda está para ser devidamente desvendado, que foram os movimentos de junho de 2013, que até hoje ninguém entendeu direito, né? O país estava com uma economia muito forte, bem. A Dilma ainda assim foi reeleita, né? Nós terminamos 2014 com 4% de desemprego. Havia alguns problemas na economia, sem dúvida, mas assim, coisas que você consegue corrigir se você tem um ambiente político apropriado, né? O problema é que a Dilma foi reeleita em 2014 e no dia seguinte, a elite política e financeira brasileira, que tinha certeza que o Aécio ia ganhar aquela eleição, ela passou a sabotar o país. Sabotar na cara dura. Porque em 2, 3 meses o desemprego no Brasil subiu de 4 para 8, para 10 e para 12. Sem que nada tivesse acontecido no mundo, né, na economia mundial, que justificasse aquilo. Aquilo foi sabotagem pura e simples. Então, aquele foi o primeiro Fla-Flu, né, que um dos lados perdeu, mas não admitiu a derrota. E resolveu ir para o tapetão, né? Isso estragou o Brasil, cara. Estragou o Brasil. Aí depois toda a petulância da Lava Jato, de pessoas que se arvoraram de um poder que não tinham e que passaram a comandar, a determinar a pauta do país, a imprensa, que faz parte dessa elite, a imprensa, eu digo os órgãos de imprensa, não os jornalistas necessariamente, mas muitos sem dúvida, mas os veículos de imprensa, as famílias, a imprensa no Brasil, a mídia no Brasil, a comunicação está na mão de pouquíssimas famílias. Essas pessoas também não se conformaram com mais uma vitória da esquerda no Brasil, né? O que também é inexplicável, porque nunca se ganhou tanto dinheiro no Brasil, nunca se prosperou tanto quanto nos anos do Lula e da Dilma, do primeiro mandato da Dilma. Então, ali o Brasil degringolou, o Brasil desandou completamente e desembocou dessa lástima que foi a eleição desse cara. Um cara como o Bolsonaro, assim, era um cara folclórico, ele era o cara do CQC, entendeu? O Brasil foi saber quem era o Bolsonaro por causa do CQC, né? Um tosco, vulgar, grosseiro, primitivo, que nunca poderia passar daquilo que ele era, deputado federal, e mesmo assim já era uma aberração. Mas considerando que o Tiririca foi eleito, que alguns anos atrás em São Paulo um rinoceronte foi eleito vereador, um rinoceronte cacareco, que o brasileiro tem essa coisa de eleger algumas coisas meio toscas, tudo bem, você convive com isso, né? Convive.
O problema é que esse cara virou presidente da República, né? E não dá para dizer, quem trabalhou pela eleição dele, não pode dizer que não sabia o que estava fazendo, né? Era muito claro, assim, a gente tinha informação, o país tinha informação. Então, o mais deprimente disso tudo é que a gente chega à conclusão, depois dessa eleição e dessas pesquisas de popularidade dele, que são divulgadas e publicadas agora, é que, infelizmente, o Brasil tem, sim, um terço da sua população que é igual a ele. É igual a ele. É tosca, é vulgar, tem ódio do conhecimento, cultua a ignorância. Quando você... São pessoas que, assim, que quando quando determinadas coisas fogem à sua compreensão, elas passam a ter ódio daqueles que compreendem, né? Então, que é o Bolsonaro. Então, são pessoas muito parecidas. Eu imagino que essa proporção exista em outros países também, mas, felizmente, alguns outros países têm alguns mecanismos de defesa, né? O Brasil não teve, como os Estados Unidos não tiveram, né? Os Estados Unidos elegeram um Bolsonaro rico, um Bolsonaro inteligente do ponto de vista empresarial, né? O Trump é um cara muito bem sucedido e tal, mas é um Bolsonaro requintado. Para vocês verem, a gente vê a merda que a gente se meteu nesse mundo, né? O Trump é presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro é presidente do Brasil. E é triste. É triste, não. A Gabs Mello falou aqui, Flavinho, para você que é um grande jornalista, com tudo isso, como é ver a maneira que os jornalistas estão sendo tratados ultimamente pelo Bolsonaro e sua turma? Cara, se eu tivesse escalado para ficar naquele chiqueirinho lá, eu provavelmente estava preso já hoje. Porque o pessoal tem muito sangue frio, cara. Tem muito sangue, gelo no sangue, como diz aqui o presidente do Flamengo. Ele maltrata, ele desacata, ele desrespeita, ele agride, ele ofende, né? A imprensa o tempo inteiro. Eu vejo que, de novo, os veículos de comunicação ainda relutam em tratar o Bolsonaro como que ele é, uma anomalia, porque acho que o grande problema que acho que acabou elegendo até o Bolsonaro foi tratá-lo como algo normal da democracia. Não, a democracia é assim. Não é assim. A democracia não comporta um cidadão que no dia que ele dá o voto dele para derrubar Dilma Rousseff, do impeachment, ele evoca o mais abjeto dos crimes, que é a tortura. Ele evoca um torturador comprovado. Aquilo não é normal da democracia. O normal da democracia seria ele ser preso naquele dia, algemado, porque o que ele fez foi crime previsto no Código Penal brasileiro. Fazer apologia da violência, do crime, do nazismo, da tortura, né? Então, ali a gente viu que a imprensa ela não exerceu o papel que era dela, de dizer, não, isso não é normal, gente. Porque dizer que não era normal significava ficar do lado da Dilma? Não, né? Não era automática a coisa. A imprensa tentou tratar o Bolsonaro como tratou o Haddad, com a mesma isenção. Não dá, você não pode tratar... essa é a falsa equivalência. O Bolsonaro não era igual ao Haddad, ele não era um candidato igual ao Haddad. Você pode não gostar do PT, você pode não gostar do Fernando Henrique, do PSDB, dos tucanos, sei lá o quê, mas o Bolsonaro é uma anomalia. Era uma anomalia para a democracia. É um risco para a democracia, né? Tanto era que a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Então, ele é um cara que desrespeita não só a imprensa, como ele desrespeita instituições, ele desrespeita a Constituição. Ele está cagando e andando, ele faz o que ele quiser. Ele se comporta como um miliciano, como os amigos dele aqui da Barra da Tijuca, entendeu? Do condomínio dele, que é aqui do meu lado, inclusive, vizinho. E a gente foi parar nessas mãos, em parte porque a imprensa relutou em dizer ao país de quem se tratava.
Pesado, meu camarada. O pessoal tá perguntando aqui, a gente já falou de Fórmula 1, jornalismo, o pessoal quer saber de futebol. Vamos dar uma amenizada então Manda. agora, tentar sair um pouco dessa. Vou falar, eu não vou perguntar de portuguesa, né? Acabei de perguntar de política para você, falar de portuguesa agora, sobre o atual momento. Portuguesa faz Coitado. 100 anos esse ano, coisa mais linda. E aí? E aí? E o livro? Fala do livro, cara, então. O livro é um. A minha namorada fica olhando para mim às vezes com um olhar. O que foi? Coisa feia. O livro é um projeto coletivo da editora 11. Da 11 Editorial, perdão. Coordenado pelo Mauro Betting, que já tem vários livros publicados por essa editora, editora especializada em livros de futebol, e que está sendo escrito a muitas mãos. Com o risco de esquecer alguém, vamos lá. São jornalistas que torcem para a Portuguesa. O Jorge Nicola, da ESPN, o Eduardo Afonso, também da ESPN, o Luiz Nascimento, da CBN, o Antônio Quintal, que é um jornalista muito ligado à comunidade portuguesa, enfim, tem programa na Rádio Trianon e tudo mais, o Antônio Zorzi, que é torcedor da Portuguesa e é jornalista também, e nós estamos fazendo um livro que tem uma estrutura muito interessante, que segue um pouco a estrutura dos Lusíadas, com perfis dos grandes jogadores da Portuguesa, dos grandes técnicos, dos principais jogos da sua história e tudo mais. Trabalho bem bacana, que deve ser lançado aí perto do aniversário que acontece em 14 de agosto. Cara, a Portuguesa mora no coração de todo mundo, né? É um time que é muito querido. Eu vou muito a São Paulo, vou de ônibus, né? Então o cartão postal, assim, seja bem-vindo, é o Canindé. Tu chega ali da Dutra, né, entra no Marginal, é o Canindé. Como é que tá a Portuguesa hoje? Qual divisão tá jogando? O que tá disputando? Como é que tá o Canindé? A Portuguesa tá jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista, a Série A2, em que sobem 2 times. O campeonato estava chegando ao final da fase inicial, da primeira fase, que classificava 8 para os mata-matas, estava entre os 8, e depois vão subir 2, se acabar o campeonato, sei lá. E depois de 2013, do rebaixamento, ela foi despencando da Série B para a Série C, da C para a D, e na última vez que disputou a Série D, ela não chegou a se classificar, e, portanto, ela perdeu vaga na Série D do ano seguinte, porque ela também não está na primeira divisão do São Paulo, e joga no segundo semestre um negócio chamado Copa Paulista, que dá uma vaga, o campeão vai disputar, escolhe, joga a Série D ou a Copa do Brasil. Inclusive, o São Caetano foi campeão no ano passado, e ontem anunciou que está desistindo da Série D, porque não tem dinheiro para disputar. Caramba. Estamos sobrevivendo. A Portuguesa sobrevive. Esse mundo é muito feio para um time como a Portuguesa. Falando sério. O futebol virou uma coisa que não é mais tão gostosa, lúdica quanto foi. Tem um pouco de nostalgia aí, de saudosismo e tudo mais, mas de fato as coisas mudaram muito, né? E um clube como a Portuguesa é um clube que nunca mais, a não ser que aconteça o que aconteceu com o Bragantino, né? Que chega lá a Red Bull e compra. A Portuguesa, com as próprias pernas, clubes como a Portuguesa, como o Guarani, a Ponte Preta, o América aqui do Rio, esses times não vão fazer parte do que se chama de elite do futebol brasileiro. Porque é preciso hoje uma receita de tal monta que esses clubes não têm mais como gerar. Não vende mais jogador, não forma mais jogador, não tem dinheiro de televisão e tal. O abismo hoje é muito grande. Mas vamos sobreviver. Para mim não importa se a Portuguesa joga, sério mesmo. E não estou mentindo. Para mim, e ver um jogo no Canindé contra o Monte Azul, pela Série A2, e ver um jogo da Portuguesa no Pacaembu contra o Corinthians, para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que importa é o meu time. Então, eu continuo feliz enquanto ela existe. Eu sou vascaíno, então assim, o Vasco de vez em quando dá esses sustos aí, o pessoal até brinca, vai virar Portuguesa. Hoje em dia a Portuguesa virou parâmetro disso, mas fizeram isso com ela, né? Não foi ela que buscou sozinha também. Mas o Vasco é a Portuguesa com torcida. É a Portuguesa com torcida, porque é o mesmo tipo de gente que dirige o clube. Entendeu? São esses os portuga, bicho, que nem eu, assim, teimoso, burro, bronco, brigam o tempo inteiro entre eles, Paulo. O Vasco é isso.
né? Mas vou te Agora, o falar. Vasco tem uma torcida que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, de Obrigado. verdade, apaixonada e tudo mais. E agora, o abismo que se criou entre o Flamengo hoje, este Flamengo e Ah, o resto dos times aqui no Rio, é uma coisa intransponível, de verdade. não dá, Intransponível. não dá. Dá. Mas é aquilo que você falou, a gente que gosta, que ama, tá na Série B, tá na Série C, se cair, vambora, vou deixar. Vou ficar puto, vou xingar pra cacete, mas vamos tá lá. Claro, Xingando junto, mas vamos tá lá. Te claro. perguntaram aí uma coisa boa, Denner ou Neymar? Se o Denner tivesse tido a carreira dele, tu acha que ele ia mais longe que o Neymar? Eu vou usar uma frase que eu detesto, que todo mundo usa hoje no futebol, aquela coisa de não se sentam à mesma mesa. Cara, na boa, na boa. Eu vi o Denner muito, muito. Uhum. O Denner era um jogador melhor do que o Neymar. Era um jogador melhor do que o Neymar. Mais habilidoso, mais... eram muito parecidos. Assim, mas eu vejo uma semelhança maior do Denner com o Ronaldinho Gaúcho do que com o Neymar. Né? E a figura humana. O Neymar é de outra geração, é de outro tipo, é de uma geração de celebridades, entendeu? O Neymar, com 15 anos, já ganhava mais do que eu vou ganhar a vida inteira, entendeu? Então, é um outro tipo de jogador, é um outro tipo de personalidade, de caráter e tudo. Agora, eu vi coisas do Denner que, puta merda, cara, foram, assim, sabe aquela coisa assim, o gol contra a Inter de Limeira, numa quinta-feira à noite, no Canindé, vazio, ninguém, todo mundo puto, não sei o quê, o cara pega a bola e sai driblando o time inteiro e faz um gol que você sabe que você tá vendo a história sendo escrita, sabe? É uma tristeza, cara, o que aconteceu com o Denner, é uma tristeza. Ele estava Foi. vendido, ia jogar no Stuttgart e se meteu com os caras, que puta que pariu, esse cara que estava dirigindo o carro dele, aqui no Rio, era um doleiro de jogador de futebol, ele mal conhecia o cara, ele tinha sido expulso no jogo no sábado, Vasco e Fluminense. O Vasco, ele foi para São Paulo com o carrinho dele lá, que era um Mitsubishi Eclipse. Foi na segunda-feira no Canindé para acertar a venda dele, o contrato com o Stuttgart, acertou, e ele tinha de treinar na terça-feira de manhã aqui no Rio, pelo Vasco. E esse cara foi o cara que foi com ele lá para São Paulo, e ele que estava dirigindo o carro. Esse cara foi assassinado 2 anos depois da morte do Denner, ele foi assassinado. Sério, cara? Não Sim. sabia disso. Caramba. E o carro tá O... guardado lá do lado de São Januário, num galpão lá. Com Eu vi uma ex-funcionário do Vasco. matéria, eu vi essa matéria, eu vi essa É. matéria. E o carro tem nome da Eu, Portuguesa, até hoje. Porque o carro foi um presente que a Portuguesa deu para ele renovar o contrato. Para ele não ir pro Corinthians. E aí ele caramba. ganhou aquele carro, um Mitsubishi Eclipse branco. Tá lá. Tem nome da Portuguesa até hoje. Cara, eu vou te falar, minha geração, assim, eu lembro muito, assim, remotamente daquela final Grêmio e Portuguesa. Foi o auge ali, tipo, de como torcedor, o mais longe? O que te deu mais emoção ao longo da sua vida de Cara, torcedor? eu sou velho, eu nasci em 64. Então, eu vou te dizer, eu vi a Portuguesa ser campeã paulista em 73. Eu já tinha 9 anos. Eu vi a Portuguesa ser campeã de um negócio chamado Taça São Paulo em 73, que era um campeonato só entre os grandes e mais o Guarani, a Ponte, sei lá o quê. Em 75 ela foi vice-campeã. Em 76 ela foi campeã de um negócio chamado Taça Governador do Estado, que aqui no Rio seria equivalente da Taça Guanabara. Em 85 ela foi vice-campeã paulista, o Campeonato Paulista era muito importante. Em 84 ela chegou às oitavas de final do Campeonato Brasileiro. E aí, em 96, 97 e 98, a Portuguesa foi o único time de São Paulo que chegou aos mata-matas do Campeonato Brasileiro. Nos 3. Em 96 foi vice-campeã, em 97 ela chegou à semifinal, em 98 também. Em 99, o técnico da Portuguesa era o técnico que tinha sido vice-campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 98. O Zagallo foi treinador. O primeiro time que ele dirigiu depois da Seleção Brasileira foi a Portuguesa. Então, a Portuguesa ela pode nunca ter sido ganha título, tal, não sei o quê, mas ela sempre teve uma posição de destaque no futebol brasileiro. E antes, foi o auge, claro, 96 foi o auge para mim, foi vice-campeã brasileira da minha vida, mas na década de 50 a Portuguesa, ela era o Brasil tinha 3 times bons. Um deles era a Portuguesa. A Portuguesa cedeu 4 jogadores, a base da seleção brasileira, que foi campeã em 1952, depois do Maracanaço. A seleção brasileira ganhou o Pan-Americano no Chile. Foi o primeiro título
que a seleção brasileira ganhou fora do Brasil, jogando fora do Brasil, e a base do time era a Portuguesa, tinha 4 titulares e 6 convocados. Em 54, o time daqui que jogou a Copa do Mundo da Hungria tinha 4 titulares, né? Então, aquele time de 50, que foi bicampeão do Rio-São Paulo em 52 e 55, que os torcedores da Portuguesa declamam, Muca, Neno e Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. E tem 2 jogadores nessa seleção, nesse time, o Djalma Santos e o Julinho Botelho, que você pode colocar entre os maiores jogadores do mundo, em todos os tempos, né? Agora, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo do jeito que foram acontecendo, o futebol foi mudando, e aquele golpe de 2013 foi fatal. Foi fatal. O Guilherme está falando aqui para eu dar o nome, rapaz, de quem faz as perguntas, mas às vezes é porque eu fico com a pergunta na cabeça, mas esqueço o nome da pessoa. É rápido, mas eu tento. Deixa eu ver aqui. Gregório Vinícius, quem foi o maior goleiro da Lusa que você viu? Cara, o maior goleiro da Lusa que eu vi, a Portuguesa teve grandes goleiros, tá? O Dida jogou na Portuguesa. Uhum. O Félix, campeão mundial de 1970, foi formado na Portuguesa, veio jogar no Fluminense pouco antes da Copa do Mundo. O Rodolfo Rodrigues jogou na Portuguesa. Mas eu tenho 2 goleiros que eu... um deles morreu essa semana passada. Era o Zecão. Zecão, que era o goleiro de 1973, que a Portuguesa contratou do São Bento de Sorocaba. Ele estava na lista do Zagallo entre os 40 que foram para a Copa, que iriam para a Copa da Alemanha de 74, acabou não indo. E o Zecão foi meu primeiro ídolo. Foi o goleiro campeão de 73. Morreu agora, 70 anos, coitadinho, de câncer, depois de muitos anos, lutando contra um câncer. E o outro foi um goleiro chamado Everton, final dos anos 70, começo dos anos 80, um goleiro gaúcho que veio do Estrela do Rio Grande do Sul, e depois da Portuguesa ele foi fazer a vida dele na Ilha da Madeira, ficou por lá, ficou famoso lá e tudo mais. Mas se eu tivesse a minha Portuguesa de todos os tempos, tem o Zecão. Zecão, então tá respondido. A galera tá animada que falou da Portuguesa, o pessoal começou a comentar rápido quando eu tô conseguindo acompanhar, cara. Enéas ou Denner? Enéas. Ó. Enéas. Porque o Denner... Justifique sua resposta. O Denner durou pouco. O Denner jogou na Portuguesa e foi campeão. Ele começou em 90 no profissional, poucos jogos. 91 ganhou a Copinha, 4-0 no Grêmio, fora o baile, foi uma coisa linda. A Portuguesa ganhou os 9 jogos, aquele time era lindo de ver jogar, na Copa São Paulo Júnior, né? E aí ele jogou na Portuguesa em 91 e 92. E o começo de 93. Aí ele foi emprestado, porque aí ele queria sair. A Portuguesa ficou pequena para ele. Essa é a verdade. Mais ou menos o Neymar no Santos. E a Portuguesa foi segurando. E aí ele foi pro Grêmio, emprestado, foi campeão gaúcho, voltou, foi emprestado pro Vasco, foi campeão da Taça Guanabara, foi campeão carioca pós-mortem, né? Campeão. O Vasco foi campeão carioca naquele ano. Mas ele acabou ficando jogando na prática 2 temporadas e meia na Portuguesa. O Enéas começou em 72, ele jogou 73, 74, ele jogou até 1980, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, 7 anos como titular absoluto. E era um baita jogador. Então é um cara que eu vi durante 7 anos no estádio. Eu via Portuguesa em todo canto, né? Viajava pelo interior e tudo mais. Era um puta jogador. O Alberto Helena Júnior disse outro dia, cronista conhecido, que é o jogador que ele viu, brasileiro, que mais se aproximou do Pelé. Passadas largas, cabeceava pra cacete, era impressionante. O Benja, meu colega da Fox, o primeiro jogo que ele foi ver na vida num estádio foi um Portuguesa e Corinthians, do Pacaembu. A Portuguesa ganhou de 5-1 e o Enéas fez 4 gols. Eu não sei porque aquele cretino foi sair do estádio torcendo pro Corinthians e não pra Portuguesa. Mas o Enéas era isso. Assim. Só que tinha jogo que ele dormia. Era um negócio meio... tinha que ligar a chave nele e tal. Mas era um puta jogador. Enéas. Quem perguntou essa do Enéas do Denner foi o Marcos Antônio. Achei aqui o nome. O Marcinho Haddad perguntou se é verdade a história do trator no gramado da Portuguesa. Eu estava... essa semana, num dos textos que eu estava escrevendo para o livro,
Um deles era sobre o jogo de inauguração do Canindé, que foi em 1972, contra o Benfica. E eu pesquisando, eu encontrei uma entrevista do arquiteto que projetou o Canindé. É uma história muito boa, porque era um arquiteto chamado Hoover de Almeida, pode ser, enfim, o senhor Hoover, que era especializado em fazer hospitais. Mas ele tinha feito a casa de um português, de um engenheiro português, tal, sei lá, que chegou uma hora que chamou ele, escuta, você não quer ajudar aqui a fazer o Canindé? A portuguesa tinha um projeto que tinha sido feito por um decorador de cinemas, de interior de cinemas, que devia trabalhar para algum português lá que devia ser dono de rede de cinema. E aí, só que o parque aquático da Portuguesa, do Canindé, tinha sido projetado pelo Artigas, que foi o cara que projetou o Morumbi e tal, assim, umas coisas de louco, né? E aí ele desenhou o Canindé, ele fez o projeto do Canindé, a arquitetura brutalista, que se chama e tal, não sei o quê. Com muito concreto aparente, né? Com concreto armado. É lindo, o Canindé é um estádio muito bonito. E aí o cara, numa das entrevistas que eu encontrei, alguém pergunta para ele a história do trator. Que essa é a piadinha de paulista, né? Vocês não estão muito acostumados com isso, que a portuguesa esqueceu um trator no Canindé e quando acabou a construção, o portão não passava o trator e tiveram que enterrar o trator. É óbvio que isso é mentira, mas e ele fala do assunto, ele fala assim, não, isso nunca aconteceu. Então não teve trator nenhum no Canindé, não. O Canindé hoje dá para ter jogo lá? Como é que tá? Teve jogo da Copa São Paulo, o português estava jogando. Estava jogando no Canindé até parar o futebol. O estádio é muito usado hoje, a área toda é muito usada para festas, é muito usada para raves, é muito usada para shows, né? Agora, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira luta de UFC do Brasil aconteceu no ginásio do Canindé. O Rick Wakeman tocou no Canindé. O Emerson, Lake and Palmer trocaram no Canindé, lá atrás. O primeiro grande festival de rock do Brasil, anos 80, antes do Rock in Rio, aconteceu no Canindé. Aquilo lá tem história. Opa! Saindo da Portuguesa, 021 Compan, perguntando aqui. Pergunta sobre os 3 mundiais que o Botafogo tenta validar na FIFA. O que você acha dessa história? Cara, eu acho que o Botafogo não precisa passar por isso, né? Eu fico, por exemplo, eu zoo muito o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem mundial, nem copinha, né? Não tem nenhuma coisa nem outra. E o Botafogo não precisa passar por esse fechame. O Botafogo tem uma história, gente. O Botafogo foi ao lado do Santos, no melhor momento do futebol brasileiro, anos 60, que o Brasil ganhou a Copa de 58, ganhou a Copa de 62, ganhou a Copa de 70, né? Nesse período de ouro do futebol brasileiro, o Brasil tinha dois times e meio excepcionais. O Santos e o Botafogo, e o meio era a academia do Palmeiras, que conseguiu ganhar um campeonato ou outro, impedindo que o Santos fosse decacampeão. Então o Botafogo tem uma história tão bonita, tão rica, que não precisa passar por esse vexame de querer reivindicar 3 títulos mundiais. Para, né? Não precisa. Pois é, não precisava. Ô, Flavinho, te perguntar uma coisa. Falaram aqui do Bragantino e tal. Deixa eu tentar formular uma pergunta. Você toparia isso para salvar a Portuguesa? Um aporte do Red Bull? Uns 3 anos atrás, surgiu uma história que o Red Bull estava interessado na Portuguesa e tal. Aquela foi uma história criada por mim, pelas minhas redes sociais. Eu tinha um grupo de torcedores da Portuguesa, a gente estava falando, por que não a Red Bull e tal, não sei o que. Nós começamos a bolar umas coisas e a coisa cresceu de uma tal maneira que ninguém sabia quem era o pai, e eu ainda achei ótimo. Mas chegou ao ponto de o Red Bull, o perfil do Red Bull no Twitter ou no Instagram, sei lá o quê, publicar uma foto do tourinho lá, que é aquele mascotinho, comendo pastéis de Belém. Eu acho que para a Red Bull, sem sacanagem, teria sido uma grande sacada ter encampado a Portuguesa. Porque a Portuguesa não tem rejeição, a Portuguesa tem patrimônio, a Portuguesa é de São Paulo, que é o maior mercado do país, a Portuguesa tem estádio, a Portuguesa tem um estádio que, para as coisas que a Red Bull faz, mundialmente, globalmente, é perfeito, show, festa, evento, não sei o quê, porra, era o ideal.
o presidente da Portuguesa na época, eu liguei pro cara e falei, escuta, os caras estão aí, cara, a bola tá pingando, vai lá, entendeu? Mas não levou adiante. Também acho que o Red Bull não ficou muito interessado, porque a Portuguesa é meio encrencada, cheia de rolo, cheia de dívida, cheia de não sei o que e tal. Agora, eu, assim, para a Portuguesa sobreviver como clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, essa coisa toda, só um socorro desse porte, que eu acho que a Portuguesa deveria procurar nos clubes de Portugal. Acho mesmo. A Portuguesa deveria pegar um aviãozinho da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, descer lá em Lisboa, ir no Estádio da Luz e falar assim, escuta, Manuel, Joaquim, temos lá um clube que vocês conhecem muito bem, a Portuguesa. Se vocês trabalharem direito lá, dá para formar um jogador por ano, fácil, porque jogador no Brasil brota do chão, né? Sim. E vender na Europa por 30, 40 milhões de euros, fácil. E você paga um investimento em uma venda, você paga um investimento de 10 anos a Portuguesa. Eu acho que a Portuguesa deveria fazer era isso, era procurar com um bom business plan, um clube de Portugal que encampasse a Portuguesa. Encampasse mesmo. Porque a dívida da Portuguesa hoje é de 300 milhões de reais. Mas é uma dívida que, na verdade, se você negociar, que a maior parte dela é trabalhista, cai para 50. Mas ainda que fossem os 300 milhões. Um clube europeu precisaria de 50 milhões de euros para comprar a Portuguesa. 50 milhões de euros o nego paga num zagueiro, quarto zagueiro da Ucrânia, entendeu? Não é um dinheiro absurdo, né? E eu acho que é com isso, com essa lógica que a Portuguesa deveria procurar um clube de Portugal, né? E entregar, porque aqui com a capacidade que a Portuguesa tem de gerar receita, ela vai continuar sendo um clube que vai ficar aí jogando certo. De repente pode dar uma sorte, subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista, dar uma respirada, né? Mas, poxa, para voltar para a Série A, e se eu lembrar que em 2013 estava na Série A e acabou o campeonato na frente do Flamengo. Acabou o campeonato 2 pontos atrás do Corinthians, que tinha sido campeão mundial em 2012. Em 2013, a Portuguesa ganhou do Corinthians de 4-0, derrubou o Tite, que é técnico da seleção. Nós estamos falando de 2013, é outro dia. É outro dia, né? É foda. É complicado, cara. Pô, eu fico pensando... O que você passa aí, coração lusitano aí, cara? Deve ser difícil, cara, né? Quando olha assim tão perto, velho. Eu já falei, assim, quando a Portuguesa foi rebaixada em 2013, tem um texto no meu blog que vale a pena ler. Tô fazendo propaganda de mim mesmo. Que se chama à vontade. Somos. É o que eu falei, assim, para mim, pelo menos, para minha visão de futebol, que é uma visão muito lúdica, que tem muita relação com a minha infância, com a minha adolescência e tudo mais. O fato de a Portuguesa não estar jogando, não ter cavalinho no Fantástico, foda-se. Porque às vezes dá a impressão que hoje, para existir no futebol brasileiro, você precisa ter o cavalinho do Tadeu Schmidt, entendeu? Olha o cavalinho, olha. Essa viadagem, entendeu? Não precisa. Não precisa. Teve jogo da Portuguesa esse ano na Série A2 que tinha mais público do que o Santos na Vila Belmiro, né? Então, a gente gosta. Você gosta do seu time. Você gosta porque você é vascaíno. Você sabe, você gosta porque você não tem nenhum. Então, se ela voltar à primeira divisão, se voltar à Série A e tudo mais, porra, eu vou adorar. Claro que eu vou adorar. Eu quero ver meu time bem. Mas se isso nunca mais acontecer, cara, esse clube já me deu tanta alegria, assim, sabe? De ir com meus filhos no Canindé, os meninos foram criados lá, de pegar avião e ir para Recife ver jogo, com os moleques com 10 anos de idade, pegar um carro em São Paulo e vir ver um jogo aqui no Maracanã, tirar eles no meio da aula e tudo mais, ganhar a Série B em 2011, como ganhou. Essas coisas, assim, estão marcadas na gente. Então, se não voltar a ser o que foi um dia, não é culpa dela. A Naka Vivas perguntando, seria presidente da Lusa? Não. Eu não me sinto capaz de fazer isso, preparado. Eu seria se eu chegasse... Primeiro que eu preciso trabalhar para viver, né? Eu não posso largar o que eu faço para virar presidente de clube de futebol. Mas se eu tivesse numa condição assim, poxa, eu estou aposentado, não preciso mais ganhar dinheiro, nada... O que foi? Estou a pé. E pegasse um clube assim, com
com zero de dívida para fazer um time de futebol com alguma receita, eu pegaria. Mas hoje é um abacaxi tremendo e eu não tenho nenhuma capacidade de fazer um negócio desse, infelizmente. Ó, mais Jabuticaba Nights, belo nome aqui do Instagram. Flavinho, não seria interessante para os 4 grandes de São Paulo ajudar a Portuguesa? Emprestar aquele jogador que treina separado, terceiro goleiro? Cara, quando a Portuguesa foi rebaixada, nenhum clube de São Paulo falou A. Se não falaram naquela época, vamos falar agora. Na boa, assim, foram os filhos da puta, todo mundo. Federação Paulista, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Sabe por quê? Porque era um clube da cidade, da mesma federação, né? Que estava sendo claramente sacaneado, claramente estuprado. Foi o que aconteceu. Em 2013, a Portuguesa foi estuprada. Ah, mas Flamengo ou Fluminense? O Everton estava realmente irregular. Estava irregular. Só que existe um negócio chamado Lei Federal, Estatuto do Torcedor. Qualquer punição de Tribunal de Justiça Desportiva tem de ter a mesma publicidade, ou seja, tem de ser publicado a mesma publicidade de decisões de tribunais de justiça federais. Então, enquanto a punição do Everton não havia sido publicada no site da CBF, no boletim do tribunal, sei lá o quê, né, a punição não entra em vigor. Então, ele podia jogar. Essa era a defesa da Portuguesa. E então, assim, aí pegaram, tava uma transição, tinha acabado de sair um presidente, tá incomodando o som na televisão? Não, tá de boa. Tá bom. O presidente que assumiu era uma topeira completa e tudo mais, botaram um advogado emprestado do Corinthians para defender a Portuguesa, um despreparado completo, um João Zaforlin, e aí cagou tudo. E não teve um clube de São Paulo que se manifestou em defesa da Portuguesa. Então, hoje, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Não vão. Esses caras, o presidente do Palmeiras é novo, o presidente do Corinthians é um cara novo, o presidente de São Paulo não é, mas parece que a Portuguesa não existe, sabe? Esses caras, para esses caras, as coisas hoje desaparecem muito rapidamente. Né? São 7 anos que a Portuguesa caiu 6 anos, né? No final do ano agora fez. É uma eternidade. É como se a Portuguesa não existisse. Eu acho que esses caras nem lembram que a Portuguesa existe. É uma pena. Fazendo, por exemplo, aqui no Rio tem o América, por exemplo, o Bangu. Ninguém faz nada para ajudar esses times, por exemplo, também os times do Rio. O América é um caso. O América é um pouco pior, porque o América, a Portuguesa ainda de vez em quando dá uma respirada, né? O América, puta merda. E é inaceitável. É inaceitável. 80 e pouco para cá, quando aconteceu aquela divisão lá da Copa União, acabou a América. Jogaram ele para a segunda divisão sem merecer. Sim. É uma tristeza. É uma tristeza. Estão pedindo aqui, Flavinho, um abraço do Paulão. Conta a história do fechamento da Folha no Brasil, Chile. O jogo do Rojas e da Fogueteira em 89. Tem história aí? Tem história. Porque eu era editor adjunto do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo. Em 89, tá? Não tinha internet, não tinha celular no Brasil. Tá? Não tinha celular. E a gente tinha lá o espelho do jornal, que são as páginas do Caderno de Esportes, que a gente tinha de preencher. Você recebe algumas horas antes do fechamento do jornal. E o espelho, ele mostra os anúncios que vão entrar. Então, aqui, ó, nessa página 3 tem meia página de anúncios. Anúncio. Ali tem um quarto de anúncio. Mas existe um negócio chamado anúncio condicionado, que vem a ser o quê? Se o Brasil se classificar para a Copa do Mundo, que era o que estava em jogo ali, esse anúncio entra, sei lá, o anúncio da Antártica. Se o Brasil não se classificar, esse anúncio não entra. Então a gente estava prevendo uma produção para as duas possibilidades, o Brasil não se classificar e o Brasil se classificar. Se o Brasil não se classificasse, a gente tinha matérias de gaveta ali e tal, não sei o quê, prontas para preencher aquele espaço. Se o Brasil se classificasse, essas matérias caíam, tudo bem. Só que quando aconteceu o episódio do Rojas e da Fogueteira, o Rojas era o goleiro do Chile, para quem não lembra, ele se feriu sozinho, propositalmente, ele tinha um estilete na luva, quando caiu um rojão, um sinalizador perto dele, ele caiu no chão e se cortou, sangrou pra caramba, o juiz acabou o jogo e tal. Resumindo, quando o jogo foi interrompido, o Brasil não tinha nem se classificado, nem não se classificado. Então, o que a gente fazia com aqueles anúncios? Esse anúncio entra ou não entra? Né?
Porque o anúncio era assim, Antártica, sei lá, se era Antártica. Antártica saúda, comemora a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 90. Mas não estava classificado. Mas também não estava desclassificado. E era domingo, e você não consegue falar com as agências de publicidade e tal. Então, puta que pariu, cara. Foi assim, a gente não sabia o que fazer com aquele caderno de esportes até meia hora antes de fechar a edição. No fim, que entraram os anúncios. A maioria entrou e a gente bancou lá e foda-se, e acabou que o Brasil se classificou. Mas foi um perrengue, porque jornal tem um negócio chamado horário de fechamento. E o horário de fechamento, ele existe porque as máquinas precisam começar a rodar. Porque o jornal precisa rodar um determinado número de exemplares, imprimir, a tempo de pegar o avião que vai sair às 4h30 da manhã de Congonhas e que vai levar o jornal para Manaus, para Tocantins, sei lá para onde, para puta que pariu. Então, num jornal impresso, a grande ditadura é a ditadura do departamento industrial, que é o que fala, tem que fechar, se não fechar não tem jornal. Te perguntar, você falou na primeira live que um jornal naquela época, década de 80, começo de 90, vendia 300, 400 mil exemplares. Hoje vende quanto, mais ou menos? Cara, o auge da Folha foi final dos anos 80. As edições dominicais, as edições de domingo sempre foram as edições que mais vendiam, aqui no Rio também, Globo e JB, porque eram as edições que vinham com os cadernos de classificados, né? Anúncios de imóveis, empregos e veículos, basicamente. A gente chegou a tirar 1 milhão de exemplares. Mas foi numa época em que a Folha inventou uma coisa de você juntar cupom, que nem tem hoje no Pão de Açúcar, aí no Extra, sei lá, que você juntava os cupons e você trocava por fascículos de um atlas geográfico, aquela coisa mais linda. Aí aqui no Rio começaram a fazer a mesma coisa com o Extra, ou com... Não era o Extra, era o Dia, que você juntava os cupons e ganhava um jogo de panela. E aí o Dia começou a vender que nem água, que nem pão quente. Vendia 500, 600 mil exemplares. Na verdade, estava vendendo panela, né? E a gente estava vendendo Atlas, não estava vendendo jornal. Mas a média de exemplares da Folha, na época que eu trabalhava lá, ela era de 1 milhão aos domingos, 350 a 400 mil exemplares durante a semana. Que era muito parecido com o Globo, um pouco mais do que o estado de São Paulo. E hoje, cara, a Folha antigamente ela publicava na primeira página o número de exemplares impressos. Ela parou de fazer isso. Eu assino a Folha, eu recebo o jornal em casa, ainda sou um cara que lê jornal. Hoje ela publica o número de acessos ao site. Eu acredito que o jornal não deve rodar mais hoje do que 80, 70 mil exemplares. Caramba. A transformação dos tempos. Flavinho, vou fechar aqui, faltam 5 minutinhos, fazer aquela pergunta então para subir a audiência agora, que é aquela bonita, ó. O Flavinho universitário, garoto, cheio de sonhos lá, final da década de 70, começo de 80, olha pro Flávio Gomes, 2020, o que ele sente? Bonita essa pergunta, hein? É boa. Outro dia, espero que eu tenha tempo para responder. Outro dia eu li... 5 minutos. Eu li um texto, 5 minutos dá. Eu li um texto muito bonito do Mário Andretti. O Mário Andretti escrevendo uma carta ao Mário Andretti quando tinha 20 anos de idade, né? O que ele fez, o que ele faria diferente e tal. Cara, assim, eu cometi os meus erros, fui moleque, fui jovem, como todo mundo, bebi, dirigi, bati carro, sacaneei namoradas, eu fiz tudo de errado que todo mundo já fez e algumas coisas de algumas coisas eu não me orgulho de verdade. Mas eu espero passar para a posteridade como um homem bom, uma pessoa que nunca quis fazer mal para ninguém, e que tentou, pelo menos do ponto de vista pessoal e profissional, ser uma pessoa digna e honesta. Na minha profissão, no jornalismo, eu tenho uma coisa que eu coloco acima de tudo, que é a honestidade com quem me lê, me ouve, me vê, né? Eu tento ser honesto, verdadeiro e não desrespeitar aquilo que eu tenho como princípios, né?
Eu gosto do meu passado como jornalista. Eu acho que eu fiz coisas legais. Eu acho que eu fui um bom jornalista. Sou um jornalista digno, decente, que honra a profissão, que eu acho uma profissão bonita. E dizer aquelas coisas não se arrepende, não sei o que. Não, tem um monte de coisa que eu me arrependo. Tem um monte de coisa que eu me arrependo. Mas eu não posso mudar. Isso não adianta. Eu sou uma pessoa muito saudosista, eu sou uma pessoa muito nostálgica, eu gosto de coisas antigas, eu gosto de carro velho, eu gosto disso aqui. Mas eu acho que no dia do juízo final, se houver um, eu vou pedir para ficar com os meus carrinhos e para não me mandarem para o inferno, que eu acho que eu mereço. Boa. Sabe o que tu é um cara bom, cara? Tu nem me conhece, tu nunca me viu. Eu te chamei do nada no Instagram para bater um papo comigo, tu topou na hora, marcou o dia, estamos aqui conversando. Isso aí, cara, mostra o cara que tu é. Tu é demais, Flavinho. Valeu mesmo o papo, foi muito bom. Não, só para fechar, assim, eu senti verdade no seu pedido, né? Tem um monte de gente que me pede, tem um monte de gente que faz isso, mas tem certas coisas que a gente não explica direito. Eu senti empatia, eu vejo que você faz um trabalho bonito com o carnaval, eu gosto de carnaval, eu admiro as pessoas que trabalham com isso, e eu senti verdade no teu pedido. Então, tá tudo bem. Porra, cara, valeu, hein? Me segue aí. Opa, tamo junto. Tá valeu, Fabinho, muito obrigado. Eu vou marcar mais live aí se durar esse negócio aí. Valeu? Tá bom, vamos lá. Tamo junto, espero que tenha gostado. Valeu, vou desligar aqui. Valeu, Flávio. Obrigado. Esse foi Flávio Gomes, pô, um papo maravilhoso. A live vai ser salva, a primeira live já tá salva, a segunda vai ser salva. Vou publicar tudinho aí no meu Instagram. Me sigam, por favor. Eu acho que vocês também gostaram do papo. Amanhã vamos pra samba. Amanhã tem Emerson Dias, intérprete oficial do Salgueiro. Vamos cantar bastante aqui. Explode o coração na maior felicidade. Tomar uma cervejinha e ser feliz, que amanhã é sexta-feira. Valeu? Tamo junto, um abraço. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o papo. A gente passou por vários assuntos. Falamos de Fórmula 1, de futebol, portuguesa, política. Conversamos sobre tudo. 2 horas de conversa aí com o Flávio Gomes. Foi uma honra, que eu sou fã desse cara. Eu leio esse cara há muito tempo. E, sei lá, esse momento aí de pandemia, viver o que eu vivi hoje, essa noite, entrevistando um cara que eu admiro, valeu. Gente, 30 segundos para fechar aqui. Beijo do gordo. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que está elogiando. Me sigam, por favor, que é importante para valorizar o trabalho. E amanhã tem mais live. De segunda a sexta eu estou fazendo às 9 da noite. No sábado eu anuncio a agenda dos convidados da semana que vem. Valeu? Então amanhã tem samba Emerson Dias, intérprete do Salgueiro. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu!